Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Teen Wolf, Alpha Reencarnado. Capítulo 131. Na manhã seguinte, Scott, Allison, Cora, Erika, Boyd, Isaac e Aiden dirigiram até a escola, onde encontraram Lydia, Stiles e Malia, que não tinham passado a noite no rancho. Enquanto se cumprimentavam, Scott caminhou até Stiles com um sorriso irônico, apertou sua mão e, de repente, enviou uma descarga elétrica através dele. Stiles gritou com choque, arrepiando os cabelos. Ele pulou para longe de Scott e o encarou com os olhos arregalados. Você tem habilidade de trovão? Scott sorriu. É, legal, né? Stiles o encarou. Não vou falar com você hoje. Então, sem dizer mais nada, ele se virou e foi embora. Scott riu e o seguiu. Ah, qual é, Stiles? Me espera, cara. Stiles o ignorou por cima do ombro sem se virar. Enquanto caminhava, resmungou enquanto tentava alisar seu cabelo de ouriço, e então foi para a aula. Assim que Stiles e Scott desapareceram na escola, Kira chegou e viu Allison e o resto do grupo rindo. O que é tão engraçado? Ela perguntou, inclinando a cabeça. Allison deu um sorriso irônico. Stiles sendo idiota, como sempre. Mais importante, como você se sente? Kira sorriu radiante. Eu me sinto incrível. Estou mais forte, meus sentidos estão mais aguçados. Ela flexionou os dedos, estendendo as garras. Agora eu tenho isso. Lydia arqueou as sobrancelhas. Então, você é um metamorfo. Já sabe de que tipo? Kira disse, não, mas, acho que ainda tenho minhas habilidades de trovão. Erika perguntou, como você sabe? Kira suspirou. Bem, esta manhã, quando tentei usar a torradeira, senti uma corrente elétrica estranha na minha mão. Fiquei curiosa e, bem, acidentalmente causei um curto-circuito na casa. A torradeira pegou fogo, quase queimou tudo, e minha mãe surtou. Allison riu baixinho. Estou surpresa que ela tenha deixado você vir para a escola. Kira balançou a cabeça. Ela não queria que eu fosse. Estava preocupada que eu eletrocutasse alguém acidentalmente. Lydia deu um sorriso irônico. Então como você a convenceu? Kira coçou a bochecha. Eu disse a ela que quando estava prestes a usar a torradeira senti algo, como uma energia dentro de mim. Eu estava tentando entender o que era e... Ela fez uma careta. Bem, a coisa toda explodiu. Cora disse, então não foi um acidente, afinal. Kira ergueu as mãos defensivamente. Em minha defesa, não achei que seguir esse sentimento me faria disparar um raio da minha mão e incendiar a torradeira. O grupo riu e, continuando a conversar, foram para a aula. O dia passou rápido e, ao cair da noite, toda a matilha se reuniu no galpão para jantar. Comeram juntos, compartilharam histórias e desfrutaram da companhia uns dos outros, fortalecendo seus laços. Enquanto isso, em algum lugar na reserva Beacon Hills, a brisa noturna farfalhava as folhas enquanto um trailer solitário estava estacionado no meio da floresta. Lá dentro, 3 figuras, um pai, uma mãe e sua filha pequena dormiam profundamente. Eles tinham acabado de chegar em Beacon Hills naquela noite, escolhendo descansar sob a proteção das árvores. Quando amanheceu, a mãe se mexeu primeiro, espreguiçando-se antes de olhar para a pequena cama onde sua filha de 11 anos estava enrolada na noite anterior. Sua respiração ficou presa. A cama estava vazia. Querido, acorde, sibilou ela, sacudindo o marido com força. Ela se foi. Os olhos do pai se abriram de repente e ele se sentou abruptamente, com pânico estampado em seu rosto. Droga, ele rosnou. Ela provavelmente estava com fome demais para esperar e foi caçar. A respiração da esposa dele saiu curta e incômoda. Você acha que ela foi à cidade? Não sei. A expressão do pai se obscureceu. Isso é ruim. Ela é muito jovem. Se perder o controle, atacará qualquer um que vir. E se houver caçadores ou outras criaturas por aqui? Antes que ele pudesse terminar, um leve cheiro metálico invadiu seus narizes. Sangue. Os dois saíram correndo do trailer, seguindo o rastro de sangue fresco com uma velocidade sobre-humana. Correram por entre as árvores até chegarem a uma pequena clareira, onde uma visão macabra os aguardava. A filha deles estava no meio da clareira, curvada sobre o cadáver mutilado de um homem. Sangue escorria de seus lábios. Seus dedos estavam enterrados profundamente na carne destruída de sua presa. Ela olhou para eles, com o rosto coberto de sangue, os olhos azuis brilhando de satisfação. A mãe suspirou aliviada. Que sorte! Ela caçou na floresta e não foi à cidade. O pai deu um sorriso irônico, deu um passo à frente e bagunçou o cabelo da filha. Como esperado da minha filha. Você até nos preparou o café da manhã. A menina sorriu, lambendo o sangue dos dedos. Ei, pai, já que eu peguei o café da manhã, que tal me recompensar pegando um filhote para mim? Eu adoro os ossos moles deles. O pai riu baixinho. Claro, querida. Mas me prometa que não vai caçar sozinha de novo. Você ainda é jovem. A menina fez beicinho. Mas eu tenho 11 anos agora e acabei de caçar um homem sozinha. A mãe ajoelhou-se ao lado da filha, acariciando sua bochecha manchada de sangue. Há muitas criaturas perigosas por aí. Você não deveria caçar sozinha. Mas da próxima vez, quando formos caçar, deixo você matar, ok? O rosto da menina se iluminou. Ok. Com isso, a família ajoelhou-se ao lado do corpo sem vida e começou a festejar. Seus dentes rasgaram a carne quente, o cheiro da morte pairando no ar enquanto se entregavam à sua fome profana. Mas antes que pudessem terminar, sua audição sobrenatural captou vozes fracas e passos se aproximando. As pessoas estão chegando, sussurrou a mãe com as orelhas tremendo. O pai rosnou, limpando o sangue do rosto. Droga. Vamos embora.
Precisamos limpar tudo. Eles desapareceram entre as árvores, movendo-se com velocidade sobre-humana. Chegando a um pequeno riacho, lavaram todo o sangue que restava da pele. Uma vez satisfeitos, retornaram ao trailer, queimaram suas roupas e sentaram-se ao redor de uma fogueira, agindo como se nada tivesse acontecido. Pouco depois de partirem, um grupo de 5 caminhantes chegou à clareira. Meu Deus, um deles ofegou, cambaleando para trás, horrorizado. Outro gritou e uma mulher vomitou. Os restos mortais do homem jaziam esparramados na grama, seu corpo irreconhecível. O pânico se instalou quando um deles pegou o celular. Vamos chamar a polícia. Outro caminhante engoliu em seco. Que tipo de animal fez isso? Vocês acham que ele ainda está aqui? Essa pergunta provocou uma onda de terror no grupo enquanto eles examinavam ansiosamente a floresta. Quem ligou para a polícia tentou tranquilizá-los. Não entrem em pânico. O xerife já chega. E eu estou armado. Pouco depois, Noah chegou com Parrish e vários delegados. A cena era sombria, sangue encharcava a terra e o ar carregava o cheiro pungente de carne crua e sangue. Noah franziu a testa, inalando profundamente. Seus instintos de homem-urso despertaram dentro dele. Parrish, ao lado dele, estreitou os olhos. Não foi um ataque animal. Noah suspirou. Não, foi algo pior. Depois de questionar os caminhantes e mandá-los embora, Noah e Parrish seguiram o rastro. Seus sentidos aguçados os levaram pela floresta, adentrando ainda mais na reserva até que finalmente, eles estavam diante de um trailer. Uma pequena fogueira tremulava lá fora, onde uma família de 3 pessoas estava sentada em silêncio, fingindo não ter consciência do caos que haviam deixado para trás. Mas para Noah e Parrish, o fedor de sangue ainda os impregnava, por mais que tivessem se lavado. O pai olhou para os dois e deu um sorriso educado. Posso ajudar, policiais? Os olhos de Noah escureceram. Vocês 3 estão presos. A expressão do pai se transformou em uma de confusão fingida. Para quê? Acampar aqui? Noah deu um passo à frente, com um tom de voz frio como gelo, os olhos vermelhos e brilhantes. Não, por matar um homem e comê-lo. Vocês podem ter se limpado, mas ainda consigo sentir o cheiro do sangue dele em vocês. Os olhos do pai brilharam vermelhos, seus lábios se curvaram em um sorriso irônico. Então, você é um metamorfo? Então sabe que não tem provas. Não pode dizer a um juiz que sentiu o cheiro de sangue em nós. Então, a menos que esteja aqui para lutar, sugiro que vá embora. Os caninos de Noah se alongaram um pouco e seu rosnado vibrou no ar. Tem certeza de que não quer confessar e passar o resto da vida na prisão? A mãe zombou. Confessar? Não cometemos nenhum crime. Noah cerrou os dentes, considerando suas opções. Então suspirou e se virou. Acredite, se você soubesse o que te espera, se arrependeria de não ter confessado. Parrish hesitou. Vamos mesmo deixá-los ir assim, sem mais nem menos? Noah assentiu. Mesmo que os prendamos, não temos provas concretas, e não podemos manter algo tão perigoso em celas, mesmo se quiséssemos. E eu não quero matar garotinhas. Vamos deixá-las para o Scott. Parrish franziu a testa. E o morto? Noah expirou pesadamente. Diríamos que era um puma. A família observou o xerife e seu assistente desaparecerem nas árvores. A mãe se virou para o marido. Devemos ir embora? O xerife é um alfa e provavelmente tem uma matilha. Esta cidade pode ser perigosa. O pai zombou. Se ele é um alfa, eu também sou. E ele é um covarde. Você ouviu bem, ele não quer matar garotinhas. Um sorriso sombrio se espalhou por seus lábios. Então vamos ficar. Se ele não fizer nada contra nós esta noite, que tal pegarmos algumas pessoas amanhã e usá-las para ameaçá-lo? Se ele as quiser vivas, terá que deixar você absorver a centelha alfa dele, e então o devoramos. Os olhos da esposa brilharam de fome. Ah, adorei a ideia. Faz anos que não comemos um metamorfo. A filha inclinou a cabeça curiosa. A carne de um metamorfo é deliciosa? A mãe a puxou para um abraço amoroso e lhe deu um beijo na testa. Sim, meu querido. É o mais delicioso de todos. O sorriso da menina era inocente, mas cheio de algo muito mais sombrio. Mal posso esperar para comer esse tio. Capítulo 132. Quando Noah e Parrish retornaram à cena do crime, Noah contatou telepaticamente todo o bando e os informou sobre o que havia acontecido. Depois de ouvi-lo, Scott perguntou telepaticamente. Tio Noah, conte-me mais sobre essa família. O senhor sabe quem eles são? Noah respondeu. Pelo cheiro deles, presumo que sejam lobisomens, mas algo neles parece errado. Stiles perguntou. O que você quer dizer, pai? Noah hesitou antes de responder. Já conheci lobisomens maus antes, como Deucalião. Mas mesmo com ele, eu só conseguia perceber que era uma criatura sobrenatural. Se vocês, crianças, não tivessem me contado o que ele fez, eu não saberia se ele era bom ou mau. Mas essa família, no momento em que os vi, soube que eram maus. Senti nojo e vontade de matá-los. Parrish acrescentou, eu também senti. Meus instintos de cão do inferno estavam à flor da pele, gritando para eu queimar aquela família até virar cinzas. Stiles franziu a testa. Então, pai Parrish, por que vocês não os mataram? Noah suspirou. Por causa da garotinha. Ela parece ter uns 10 anos. Stiles zombou. Mas ela é má. Scott o interrompeu. Stiles, se o tio Noah não quiser matar a garota, alguém da matilha fará isso. É isso que significa estar em uma matilha. Nós nos apoiamos. Stiles suspirou. Eu sei. É que o papai é muito bondoso. Ele ainda não se adaptou totalmente ao nosso mundo. A voz de Noah era firme. Não sou coração mole, Stiles. Já matei antes. Sei que essa família é má porque lutei contra a vontade de matá-los. Mas simplesmente não consigo matar uma garotinha. Scott assentiu. É tudo bem, tio Noah. Nós cuidaremos disso. Não se preocupe mais com eles. A propósito, Chris, Vitória, Deaton, algum de vocês consegue dizer que tipo de lobisomem eles são? Se o tio Noah e Parrish conseguiam sentir que eles eram maus, isso significa que não eram lobisomens normais. Deaton respondeu.
Não posso dizer com certeza. Ei, Parrish, já que você ainda é um beta e mais fraco que Noah, sentiu algum perigo vindo deles? Parrish pensou por um momento. Na verdade, não. Eu só senti nojo. Deaton suspirou. Então eles não são vricolacas, mas ainda não sei o que são. Vitória falou. Eles poderiam ser uma família de Rougarou. Isaac perguntou. E o que é um Rougarou? Chris respondeu. Foi uma mutação de lobisomens com sede de carne humana. Eles se originaram na Louisiana. Os olhos de Noah se arregalaram. O trailer deles tinha a placa da Louisiana. Vitória assentiu. Então eles são definitivamente uma família de Rougarou. Chris e eu já matamos um antes. O tom de Scott tornou-se decisivo. Bem, Vitória, vai lidar com eles então. Você é a única que eu acho que não se importaria em matar uma garotinha. Vitória zombou. Ei, Scott, você realmente acha que eu sou tão cruel e sem coração? Scott riu baixinho. E sim, tenho certeza de que se você pudesse ter me matado quando descobriu que eu era um lobisomem, quando comecei a namorar sua filha, você teria feito isso. Mesmo eu sendo inocente e nunca tendo tirado uma vida. E nem vamos falar de mim. Você ainda se lembra que tentou se matar depois de ser mordido pelo Derek. Melissa interrompeu de repente. É o quê? É verdade, Vitória? Você tentou matar meu filho? Vitória hesitou. Não, mas eu pensei sobre isso. Você sabe como eu era antes de entrar para a matilha. Eu odiava lobisomens. E estou feliz por não ter feito nada estúpido. Melissa suspirou aliviada. Bem, fico feliz que você não tenha tentado machucar o Scott. Porque se tivesse, não seríamos tão bons amigos agora. Scott disse. Embora Vitória seja cruel, ela só é cruel quando lida com um inimigo ou uma ameaça. E isso é bom. Já temos molengas suficientes como o tio Noah e o Chris no bando. Não precisamos de mais. Chris zombou. Seu punzinho, eu não sou mole. Bem, pelo menos não completamente. Se eu tiver certeza de que a garota é uma Rougarou, eu a mato. Não vou me sentir bem com isso, mas vou fazer isso. Scott deu um sorriso irônico. De qualquer forma, Vitória, leve Chris com você e elimine aquela família. E Chris, o tio Noah disse que o marido é um alfa, então você deveria absorver a centelha alfa dele. Parrish, encontre-os lá e queime os corpos. Lydia, mande alguns corvos para vigiar aquela família até Chris e Vitória chegarem. Não quero que eles saiam vivos de Beacon Hills. Com isso, a conversa telepática terminou. Vitória e Chris, que estavam em casa, pegaram suas armas e seguiram em direção à reserva Beacon Hills. Enquanto isso, Lydia, que estava em aula na escola ao lado de Scott e o resto da matilha, enviou seus corvos para vigiar a família Rougarou. Reserva Beacon Hills. O casal Rougarou sentou-se do lado de fora do trailer, digerindo o café da manhã enquanto a filha brincava por perto. No início, eles aproveitaram a manhã tranquila, até que os corvos começaram a se reunir nos galhos das árvores ao redor deles. A princípio, eles ignoraram. Mas logo mais e mais corvos chegaram, enchendo as árvores e observando-os em silêncio. A esposa se mexeu inquieta. Não estou gostando disso. Esses corvos estão me dando um mau pressentimento. Olhe para eles, é como se estivessem nos observando. O marido zombou, levantou-se e atirou uma pedra nos corvos. Eles são só pássaros idiotas. Mas os corvos não foram embora. Em vez disso, atacaram, descendo em voo, arranhando, bicando e grasnando alto. O marido se encolheu, dando tapas neles. Tá bom, tá bom. Vocês têm razão, isso não é normal. Vamos sair daqui. A esposa agarrou a filha e correu em direção ao trailer, alcançando a porta. Som. Uma flecha atravessou sua mão, cravando-a na porta do trailer. Ela gritou. Ai! Caçadores! O marido se virou e viu Vitória, Chris e Parrish caminhando em sua direção. Chris abaixou a besta com uma expressão fria. O marido de Rougarou virou-se rapidamente para Parrish, policial. Qual é o significado disto? Parrish zombou. Pare de fingir. Você sabe exatamente o que você e sua família fizeram esta manhã. E como não podemos levá-lo para a cadeia, estamos aqui para garantir que você nunca mais machuque ninguém. O marido parou de fingir. Seus olhos brilharam vermelhos e ele rosnou, afiando os dentes. Só 2 caçadores e um delegado. Vocês deveriam estar preparados para morrer aqui. Tenho certeza de que podemos fazer uma bela refeição com vocês 3. A esposa deu um passo para trás, empurrando a filha para trás de si. Querida, esses não são caçadores normais. Eles também são metamorfos. E aquele delegado? Ele é incrível. E aquela mulher? Ela gesticulou para Vitória. Ela me dá um mau pressentimento. O marido olhou mais atentamente para Parrish, Chris e Vitória. Sua confiança vacilou ao perceber que não estava lidando apenas com caçadores. Estava lidando com 3 metamorfos. Seu rosto empalideceu. Ele se virou para a esposa. Leve Chloe e corra em direção à cidade. Eu os detenho. Quando você estiver longe o suficiente, eu corro também. A esposa hesitou antes de concordar, agarrando a filha e correndo para a floresta. Os olhos de Chris se fixaram neles. Vitória, cuide da mulher e da garota. Eu cuido do homem. Vitória deu um sorriso irônico. Tudo bem. Com uma explosão de velocidade sobrenatural, ela correu atrás da mãe e da filha. Ela a alcançou instantaneamente e agarrou a mãe pelo pescoço, levantando-a do chão. A mãe ofegou e, em desespero, jogou a filha para o lado. Chloe, corra. Não olhe para trás. Mas a garotinha não lhe deu ouvidos. Em vez disso, seus olhos brilharam em azul, e com um rosnado selvagem, ela investiu contra Vitória com as mãozinhas curvadas em garras. A expressão de Vitória permaneceu fria e inabalável. Sem hesitar, ela pegou a arma no cinto e mirou. Bang! A bala atravessou o crânio da menina, acabando com sua vida em um instante.
O grito de angústia da mãe encheu a floresta. Seu corpo tremia de raiva e tristeza e num instante, ela se transformou, seus olhos brilhando em azul, suas presas se alongando e suas garras se estendendo. Ela soltou um rugido de loucura com a voz trêmula de ódio. Eu vou te matar. Vitória bufou nada impressionada. Seus próprios olhos brilharam vermelhos, então ela deu um soco forte na barriga da mulher, fazendo-a se dobrar de dor. Então Vitória bateu a testa no crânio da mulher, uma cabeçada brutal que escureceu sua visão. A Rougarou desabou inconsciente. Vitória não hesitou. Cravou as garras na barriga da mulher, absorvendo seus poderes. Uma onda de energia percorreu suas veias e seu corpo ficou mais forte. Quando o processo foi concluído, ela atirou na cabeça da mulher, acabando com sua vida. O marido assistiu a tudo, sua filha foi assassinada, sua esposa foi massacrada, e ele uivou de agonia. Seu corpo convulsionou, seus ossos quebraram, e em poucos segundos, ele se transformou, sua forma se contorcendo em algo monstruoso. Uma criatura curvada, esguia, parecida com um lobo com 2 metros de altura, garras afiadas e olhos brilhando vermelho sangue. Com um rosnado, ele se preparou para atacar Vitória, mas Chris se colocou na frente dela com uma expressão fria. Sou seu oponente. O Rougarou rosnou, mas antes que pudesse se mover, Chris se moveu. Seus olhos brilharam em dourado. Presas e garras se estenderam. Pelos cresceram em suas bochechas. Então ele atacou. Eles trocaram golpes brutais. Os Rougarou lutaram selvagemente, mas Chris era mais forte. A cada soco, os ossos do Rougarou estalavam, e a cada golpe, feridas profundas eram deixadas em seu corpo. Chris conseguia sentir o poder absoluto que o percorria. Era sua primeira luta como lobisomem, e ele estava curtindo cada segundo. Mas o Rougarou estava ficando mais lento. Seus ferimentos não estavam mais cicatrizando. E logo o Rougarou desabou espancado e quebrado. Seu corpo encolheu, voltando à forma humana. Chris não perdeu tempo. Ajoelhou-se ao lado do Rougarou, suas garras perfurando o peito do homem, absorvendo sua centelha alfa. Uma onda de energia percorreu as veias de Chris. Seus olhos brilharam em vermelho, ele era um alfa agora. Vitória se aproximou e se ajoelhou ao lado do Rougarou moribundo. Sem dizer uma palavra, cravou as garras na nuca do homem, lendo suas memórias. Um momento depois, ela se levantou e disparou um tiro na cabeça dele, acabando com sua vida miserável. Chris perguntou, o que você descobriu com as memórias dele? Ela zombou. Só um bando de canibais imundos que vieram aqui para caçar humanos. Ela se virou para Parrish. Certo, queimem os corpos. Parrish assentiu. E o trailer deles? Chris limpou o sangue dos nós dos dedos. Vamos verificar primeiro. Depois queimamos também. Eles se aproximaram do trailer e revistaram seu interior. Tudo o que encontraram foi dinheiro, cerca de $70 mil. Depois de se certificar de que não havia nada mais de valor, Parrish ateou fogo aos corpos e incendiou o trailer, reduzindo tudo a cinzas. Sem dizer mais nada, os 3 se viraram e foram embora. Capítulo 133. 2 dias depois de lidar com a família Rougarou, Scott e o resto da matilha estavam tomando café da manhã no galpão. Scott olhou para Noah e perguntou, alguma novidade sobre os vampiros? Noah balançou a cabeça. Não, nada. Até Harris desapareceu sem deixar rastros. Scott suspirou, mas depois deu um sorriso irônico. Que pena. Aliás, como vão as coisas com a Giza? Noah deu de ombros. Eu a convidei para sair, e ela aceitou, mas ainda não saímos. Lydia ergueu uma sobrancelha. Onde ela está agora? Por que ela não veio com você? Ela voltou para a floresta, respondeu Noah. Disse que ia patrulhar e voltaria hoje à noite. Scott se virou para Alison e sorriu. Já que não tem aula hoje, que tal a gente sair para um encontro? Antes que Alison pudesse responder, Lydia interrompeu. Não, você não pode. Alison, o resto das meninas e eu já planejamos passar o dia juntas, só nós duas. Malia zombou. Eu não concordei com isso. Erika sorriu. Vamos, vai ser divertido. Malia balançou a cabeça. Desculpe, tenho compromissos para hoje. Stiles estreitou os olhos. Que planos? Por que eu não sabia deles? Malia deu um sorriso irônico. Chris e eu vamos caçar veados. Você pode participar. Chris balançou a cabeça. Não, ele não está. Este é o momento de união entre pai e filha. Malia olhou para Stiles, desculpando-se. Desculpe, Stiles. Você não pode vir, mas posso te levar para caçar outra hora. Scott se virou para Melissa. Ei mãe, que tal passarmos o dia juntos, só nós dois? Faz tempo que não fazemos isso. Melissa sorriu calorosamente. Certo. Stiles olhou para Cora. Onde está o Derek? Faz dias que não vejo. Cora deu um sorriso irônico. Ele está com o Braeden. Eles estão namorando. Malia arregalou os olhos. O quê? Eu a contratei para procurar o lobo do deserto, não para dormir com o Derek. Não é de se espantar que ela não tenha encontrado nenhuma pista sobre o paradeiro daquela vagabunda. Talvez eu devesse dar umas dicas para ela e o Derek. Stiles rapidamente levantou a mão. Calma, Malia. Braeden e Rafael estão realmente procurando pela loba do deserto. Eu também estou ajudando. É que ela é muito boa em se esconder, afinal, ela é uma assassina. Mas não se preocupe, nós a encontraremos eventualmente. Depois de terminarem o café da manhã, as meninas foram aproveitar o dia das meninas, levando Vitória com elas. Chris e Malia foram caçar, enquanto Noah, Parrish e Rafael foram trabalhar. Scott e Melissa saíram para o dia juntos, e o resto do grupo seguiu com seus planos. Scott e Melissa dirigiram até São Francisco, onde passaram o dia inteiro. Ao cair da noite, eles começaram a viagem de volta para Beacon Hills. Melissa olhou para o filho e sorriu. Obrigada por hoje, Scott. E obrigada por tudo. Sabe, desde que você me deu a mordida, minha vida mudou completamente da rotina chata de enfermeira para a vida incrível que tenho agora. Temos uma família grande, e até encontrei alguém que amo. Então, de verdade, obrigada. Scott sorriu. De nada, mãe.
Só não se case, tenha mais filhos e depois me deixe de lado e se esqueça de mim. Melissa riu. Eu nunca poderia esquecer o nerd do meu filho. Mas falando em filhos, eu quero muito uma menininha. Scott deu um sorriso irônico. Uma irmãzinha, hein? Eu adoraria ter uma. Mas ela não poderá namorar até os 118 anos. Ou melhor ainda, deveríamos encontrar um jeito de mantê-la com 6 anos para sempre. Melissa riu baixinho. Você nem a conheceu e já é super protetora. Mas, sinceramente, mantê-la com 6 anos para sempre seria ótimo. Ainda me lembro de quando você tinha 6 anos, você era tão fofa. Scott ergueu uma sobrancelha. Não sou fofa agora? Melissa respondeu sem expressão. Não. Quando você virou adolescente, eu morria de medo de entrar no seu quarto e te encontrar ocupada. E nem me fale da sua roupa lavando. E ainda tenho pesadelos da única vez que olhei embaixo da sua cama. Scott tossiu sem jeito. Você não me viu. Ocupado, viu? Melissa deu um sorriso irônico. Ainda bem que não. Scott suspirou aliviado. Bem, mãe, deixa eu te dar um conselho, caso você e Deaton tenham um filho. Melissa ergueu uma sobrancelha. O que foi? Scott deu um sorriso irônico. Sempre bata antes de entrar no quarto dele. E nunca, em hipótese alguma, olhe embaixo da cama ou no armário dele. Você ficará marcado para o resto da vida. Melissa balançou a cabeça rindo. É exatamente por isso que eu quero uma menina. Meninos são nojentos. Os dois caíram na gargalhada. Depois de alguns instantes, Melissa perguntou. A propósito, se eu tiver filhos, ou se você e a Alison tiverem filhos, vocês acham que eles herdarão nossas habilidades? Scott pensou por um momento. Acho que não. Eles com certeza serão sobrenaturais, mas duvido que herdem minhas habilidades especiais. Melissa disse. Então você teria que dar a mordida neles? Scott assentiu. Acho que sim. Enquanto isso, em Beacon Hills, Alison e o resto das meninas estavam saindo de um restaurante e indo em direção aos seus carros quando 2 homens se aproximaram delas. Um dos homens deu um sorriso irônico e disse, e aí, lindinhas? Querem curtir? Acabamos de inaugurar uma boate hoje à noite e vamos dar uma grande festa. Lydia não hesitou. Não estou interessada. O homem riu baixinho. Vamos, tem bebida e comida de graça. Prometo que vocês, meninas, vão se divertir muito. Alison cruzou os braços. Ainda não estou interessada. O homem suspirou e olhou para o amigo. Alex, parece que você vai ter que convencê-los. O homem chamado Alex sorriu e deu um passo à frente, seu olhar fixo no de Alison. De repente, veias negras surgiram ao redor de seus olhos e sua esclera ficou vermelho sangue. Você quer ir à festa com a gente? Disse ele lentamente, com a voz carregada de uma compulsão anormal. Você está animada com isso. Vai fazer tudo o que Tony e eu mandarmos. Ele repetiu a ordem 3 vezes, observando um pequeno sorriso se formar nos lábios de Alison. Satisfeito, virou-se para Lydia para fazer o mesmo. Ele é um vampiro. Alison disse telepaticamente para as meninas. E ele tentou me obrigar. Que pena para ele, não funcionou. Ignorando Alex completamente, Alison voltou seu olhar divertido para o outro homem. Presumo que você seja o Tony. Tony sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O olhar daquelas mulheres o encarava como se fossem elas as predadoras, e não ele. Então seus olhos encontraram os de Vitória, e uma profunda sensação de pavor se instalou em seu íntimo. Algo estava muito errado. Alex, Tony murmurou, dando um passo para trás. Precisamos ir. Alex, ainda concentrado em convencer Lydia, dispensou-o com um gesto. Tony, você sabe que preciso me concentrar quando estou convidando as moças. Fica quieto e... Esqueça isso. Tony disparou. Vamos. Tem alguma coisa errada. Alex hesitou, depois se virou para Alison, que não demonstrou sinais de estar sendo coagida. Sua expressão se obscureceu. Você não está animada para ir à festa com a gente? Ele perguntou novamente. Alison sorriu e balançou a cabeça. Como eu disse antes, sanguessuga, não estamos interessados. Os olhos de Alex se arregalaram em choque. Você sabe o que somos? Lydia deu um sorriso irônico. Sim. E o seu erro? Você não tem ideia do que somos. Tony empalideceu. Alex, corre. Não importa o que eles sejam, eles não vão nos pegar. No momento em que Tony se virou para fugir, Vitória apareceu ao lado dele num piscar de olhos, agarrando seu braço e quebrando seu joelho com um chute rápido. Alex se virou para escapar, mas Lydia já estava na frente dele. Suas garras cortaram sua pele, injetando seu veneno. Em segundos, ele desabou, paralisado. Tony soltou um grito enquanto seu joelho quebrado começava a se recuperar. Só queríamos convidar vocês para uma festa. Por que estão nos atacando? Vitória estreitou os olhos. Você tentou coagir minha filha. E não pense que eu não sei o que vocês, sanguessugas, fazem com suas vítimas depois de coagir elas. A perna de Tony sarou completamente, e ele se levantou com dificuldade. Olha, eu admito que tentei forçá-la, mas não funcionou. Nada aconteceu, certo? Então, que tal você nos deixar ir? Prometo que não vamos mais te incomodar. Vitória o ignorou e disse, Lydia. Lydia se moveu rapidamente, cravando suas garras na pele de Tony, paralisando-o assim como Alex. Alison ajoelhou-se ao lado de Alex e cravou as garras na nuca dele, lendo suas memórias. Depois de um momento, ela se levantou. Ele não estava mentindo sobre a boate, disse ela. Eles acabaram de inaugurar e estão planejando atrair uma multidão para dentro para se alimentar deles. Vitória perguntou. Você encontrou mais alguma coisa? Alguma informação sobre Harris ou Victor? Alison balançou a cabeça. Não, ele não conhece Harris. Ele e outros 9, incluindo Tony, foram transformados por um vampiro mais forte chamado John. Aparentemente, existem outros vampiros como John que conseguem andar sob a luz do sol, mas ele não sabe quantos. Harris é um desses vampiros mais fortes. Quanto a Victor, ele não sabe nada sobre ele. Erika franziu a testa. E a localização do John? Alison suspirou.
Ele também não sabe disso. Ele só sabe a localização dos outros 9 vampiros que John transformou. Lydia disse. Então John e Harry são os generais de Victor, aqueles que ele transformou com o próprio sangue. E esses dois ela gesticulou para Alex e Tony. São apenas vampiros inferiores transformados pelo sangue de John. Victoria disse. Victor e seus generais não querem se expor ainda. Eles nem contaram a esses vampiros inferiores onde estão. Isso significa que Victor ainda não recuperou toda a sua força. Alison assentiu. Vamos levá-los de volta para o rancho primeiro e contar para o Scott e o resto da matilha. O grupo transportou os 2 vampiros para o rancho, e Alison rapidamente informou o bando telepaticamente sobre a situação. Scott, ainda dirigindo com Melissa, respondeu telepaticamente. A Stiles, vá até a Alison e use suas moscas para controlar aqueles 2 vampiros. Depois, leve-os para a boate deles e veja se consegue controlar os outros 8. Stiles gemeu. Primeiro, são vagalumes, não moscas. E segundo, por que se preocupar em controlar esses sugadores de sangue quando podemos simplesmente matá-los? Derek interrompeu. Não, os vampiros menores não são o verdadeiro problema. Precisamos usá-los para encontrar John. Chris acrescentou. Exatamente. Só encontrando John poderemos rastrear Victor. Stiles suspirou. Tudo bem, estou indo. Não demorou muito para que Stiles chegasse ao rancho. Ele caminhou até os 2 vampiros paralisados, estendendo a mão enquanto a escuridão se acumulava em sua palma. 2 vagalumes emergiram, brilhando assustadoramente antes de voarem para dentro das bocas dos vampiros. Depois de esperar o efeito do veneno paralisante passar, Stiles sorriu para eles e disse, vocês 2, dancem para mim. Com expressões vazias, os vampiros imediatamente começaram a dançar. Stiles riu baixinho. Que tal um beijo francês gostoso e profundo? Os 2 vampiros obedeceram, inclinando-se um em direção ao outro, com os lábios prestes a se tocar. Pare, pare, pare. Stiles acenou rapidamente com as mãos. Eu não quero ver isso. Victoria revirou os olhos. Certo, Stiles, chega de brincadeira. Vamos para a boate capturar os outros 8 vampiros. E já que estamos nisso, ordene que esses 2 ajam normalmente. Agora, eles parecem zumbis. Alison se virou para Kira. Você ainda não passou pela sua primeira lua cheia. Vai ser perigoso naquele clube. Você provavelmente deveria ficar de fora dessa. Erika disse. São só alguns vampiros menores. Eu protegerei Kira. Alison hesitou antes de concordar. Tudo bem. Só garanta que ela fique segura. Vamos embora. Stiles ordenou que os vampiros agissem normalmente e lhe dissessem onde ficava a boate. Assim que descobriu a localização, dirigiu até lá em seu jipe com os 2 vampiros sob seu controle, enquanto Victoria e as garotas o seguiam em seus carros. Capítulo 134. Stiles e as meninas chegaram do lado de fora da boate e estacionaram seus carros. O exterior do clube parecia modesto, apenas um prédio de tijolos com letreiros de neon vermelho brilhante que pulsavam no ritmo de um baixo lento e pulsante. A placa dizia, mordida carmesim, e a fila do lado de fora era longa. A maioria das pessoas já tinha ouvido falar da grande inauguração e compareceu para as bebidas e comidas gratuitas. Stiles se virou para os 2 vampiros, Alex e Tony. Certo, hora de agir como sempre. Agora entrem, não estou a fim de ficar na fila com essas ovelhas. Alex e Tony assentiram e guiaram confiantemente Stiles e as garotas pela entrada VIP. Lá dentro a boate estava lotada. Luzes vermelhas e violetas pulsantes cruzavam a multidão. O ar estava carregado de suor, perfume e um leve odor metálico de sangue. Dançarinas góticas sensuais se moviam como sombras em plataformas enquanto remixes eletrônicos de música clássica ecoavam pelo sistema de som de alta qualidade. Cabines escondidas ofereciam privacidade para alimentação, flerte ou ambos. Cada canto da boate exalava glamour vampiresco. O grupo entrou no andar principal e foi imediatamente engolido pela multidão. Stiles olhou em volta com um sorriso largo, depois se virou para Alison e os outros. Já que estamos aqui, que tal dançarmos um pouco? Alison ergueu uma sobrancelha. Não estamos aqui para dançar, Stiles. Stiles fez beicinho dramático. Você não é divertido. Espera aqui, eu quero curtir só um minutinho. Sem esperar por uma resposta, ele caminhou em direção à pista de dança e então o show começou. Stiles começou a dançar. Não é elegante. Não é sexy. Mas é ridículo. Ele estava fazendo o irrigador, o robô, a minhoca e até algo que parecia uma galinha ferida tentando fazer um moonwalk. A multidão parou de dançar e começou a observá-lo, completamente hipnotizada pelo espetáculo ridículo. As meninas morriam de rir, mal conseguindo respirar. Lydia já estava filmando. Até Victoria abriu um sorriso. Ele está falando sério? Isso nem são passos de dança, Kira sussurrou, mal conseguindo conter o riso. Conhecendo Stiles, ele provavelmente acha que está arrasando agora, respondeu Alison com um sorriso irônico. Depois de alguns minutos gloriosamente estranhos, Stiles parou, enxugando dramaticamente o suor falso da testa. A multidão, estranhamente entretida, aplaudiu de pé. Stiles fez uma reverência e agradeceu teatralmente. Uma mulher deslumbrante, com um vestido vermelho justo, aproximou-se dele com os olhos brilhando de interesse. E aí, bonitão, ela ronronou. Que tal você vir comigo para uma cabine privativa para a gente se conhecer? Stiles lhe deu um sorriso cúmplice. No momento em que ela se aproximou, ele sentiu. Ela era uma vampira. Não, obrigado, disse ele casualmente. Eu tenho uma namorada. A mulher deu um sorriso irônico. Então traga ela também. Eu topo dividir. Nós 3 poderíamos nos divertir muito. Stiles sorriu. Ah, ela com certeza iria com você para uma cabine privativa para se divertir. Mas acredite, você não ia gostar. A mulher inclinou a cabeça, intrigada. Ah, ela é selvagem? Eu gosto de garotas selvagens. Ela está aqui? Chama ela. Vamos brincar. Stiles balançou a cabeça. Ela não está aqui. E você deveria ser muito grato por isso. Agora me deixe em paz. Não estou interessado.
O sorriso dela desapareceu e a irritação tomou conta de seu rosto. Ela estava prestes a tentar convencê-lo, mas Lydia e o resto das meninas se aproximaram. A vampira olhou para eles e depois voltou para a multidão para encontrar outro alvo. Alison cruzou os braços. Stiles, devo contar a Malia que você estava flertando com um vampiro qualquer? Stiles imediatamente levantou as mãos. Não, eu não flertei. Ela deu em cima de mim depois de ver meus passos de dança incríveis. Eu disse a ela que tinha uma namorada. Sério? Você não ficou tentado a ir com ela para uma cabine privativa? Provocou Alison. Nem um pouquinho, disse Stiles rapidamente. E por favor, não conte para Malia. Ela provavelmente vai me dar uma surra. Você sabe como ela é. Vitória revirou os olhos. Chega de enrolação. Stiles, manda seus dois capangas trabalharem. Eu não gosto deste lugar. Stiles assentiu e se virou para Alex e Tony. Dei um jeito de levar as outras 8 sanguessugas para a sala dos fundos. Me mandei uma mensagem quando terminar. Alex e Tony assentiram e desapareceram na multidão. 15 minutos depois, a sala dos fundos estava cheia, com pouca iluminação, sofás pretos e elegantes e 10 vampiros se olhando com desconfiança. A mulher que havia flertado com Stiles olhou para Alex com os olhos semicerrados. Então, o que é tão urgente para você interromper minha alimentação e me arrastar até aqui? Alex deu de ombros casualmente. Seja paciente. Você vai descobrir logo. Nesse momento, a porta se abriu com força. Stiles entrou, ladeado pelas garotas como uma máfia sobrenatural. Ele lançou a todas um sorriso radiante e presunçoso. E aí, otários? A mulher deu um sorriso irônico e lambeu os lábios. Bonito, você mudou de ideia? E vejo que não veio sozinho. Trouxe um monte de coisinhas lindas com você. Ela deu um tapinha no espaço entre ela e outro vampiro. Depois olhou para Lydia com olhos famintos. Eu gosto mais de ruivas. Beldade, venha sentar aqui do meu lado. Lydia sorriu docemente. Claro. Ela caminhou até lá e sentou-se bem entre a mulher e o outro vampiro. Mas o que nenhum dos dois percebeu foi a forma como os dedos de Lydia se transformaram sutilmente. Garras longas e afiadas se estendendo, um veneno transparente escorrendo silenciosamente de suas pontas. Do outro lado da sala, um vampiro olhou para Alison e sorriu. Alex, foi por isso que você nos trouxe aqui? Gosto do seu gosto. Aquele pálido é meu. Outro vampiro apontou para Erika. Deixa a loira comigo. Um terceiro olhou para Vitória e riu. Aí tem uma mulher mais velha também? Alex, Tony, vocês se superaram hoje à noite. Vocês sabem que eu adoro as maduras. Ela parece má, mas aposto que consigo fazê-la sorrir. A expressão de Vitória se contorceu de desgosto. Certo, crianças, disse ela friamente. Vamos acabar com eles. Antes que qualquer um dos vampiros pudesse reagir, Lydia atacou primeiro, com suas garras venenosas cortando os braços dos 2 vampiros ao seu lado. Em segundos eles estavam paralisados, afundando no sofá com expressões atordoadas e congeladas. Alison, Erika e Cora se moviam como borrões, cada uma aparecendo atrás de um vampiro diferente. Em um ataque coordenado, elas chutavam seus alvos para o chão e os subjugavam rapidamente. Stiles nocauteou 2 vampiros com facilidade. E então veio Vitória. Ela caminhou até o vampiro ainda atordoado que a chamara de velha. Sem hesitar, sacou uma pistola com silenciador e atirou várias vezes no peito dele. Enquanto ele caía de joelhos gemendo, ela o chutou com força entre as pernas algumas vezes. Então, com o estalo final, quebrou seu pescoço. Stiles observou com os olhos arregalados, engolindo em seco. Lembrete, nunca chame Vitória de velha ou a irrite. Não estávamos tentando não matá-los? Ele perguntou. Vitória guardou a arma casualmente. Eu não o matei. Só quebrei o pescoço dele. Ele vai se curar, ele é um vampiro, lembra? Ah, certo. Esqueci que eles podem fazer isso. Vitória se virou para Lydia. Paralise o resto deles. Precisamos de respostas. Lydia assentiu e caminhou pela sala, cutucando os vampiros restantes com suas garras até que todos estivessem imobilizados. Alison olhou em volta e disse, vamos ler as memórias deles. Talvez consigamos uma pista sobre John. Cada um deles se aproximou de um vampiro e leu suas memórias. Depois, reagruparam-se nos sofás pretos e elegantes da sala. Stiles estendeu a mão, e a escuridão começou a girar em sua palma, formando 8 pequenos vagalumes que zumbiam com um brilho fraco. Tudo bem, sanguessugas, ele sussurrou. Os vagalumes voaram em direção aos vampiros, circulando suas cabeças antes de se enfiarem em suas orelhas e bocas. Vocês são meus agora. Erika franziu a testa. Pelo que me lembro, John é extremamente cauteloso. O vampiro nem sabia como ele era. Sem número de telefone, sem endereço, ele simplesmente aparece aleatoriamente para dar ordens e depois desaparece. Alison assentiu. Igualmente. O que eu lhe dizia que um cara de capuz o transformou uma noite depois de fazer um discurso sobre imortalidade, poder e governar Beacon Rios. Vitória olhou para os outros. É a mesma coisa para todos eles? Todos concordaram. Então não podemos fazer muita coisa esta noite, disse Vitória. Stiles, ordene que ajam normalmente e nos avise quando John aparecer. Stiles se virou para os vampiros. Escutem. Voltem ao normal. Alimentem-se e festejem, mas sem matar ou estuprar ninguém. Quando John aparecer, me mandem uma mensagem imediatamente e o enganem. Flertem, derramem bebidas, finjam que estão bêbados, não me importa o que façam, apenas mantenham-no aqui até eu chegar. Podem até tentar usar a força. Acenem com a cabeça se entenderem. Alex, Tony e os outros vampiros paralisados assentiram fracamente. Com as ordens dadas, Stiles e as garotas saíram do clube. Assim que saíram da boate, parados perto dos carros, Kira perguntou, então, o que faremos com esses vampiros depois que pegarmos o John? Vitória respondeu sem hesitar. Nós os matamos, é claro. Lembrem-se, crianças, pode haver lobisomens e metamorfos bons como nós, mas não existem vampiros bons. Por onde passam não deixam nada além de morte e destruição.
Então, não sintam pena deles. Stiles olhou para Vitória, claramente querendo dizer algo, mas hesitou. Vitória percebeu. Pare de me olhar assim e diga logo o que pensa. Stiles assentiu. Ok, mas por favor, não fique bravo e me chute no saco como fez com aquele vampiro. Eu ainda quero ter filhos. Vitória deu um sorriso irônico. Depende do que você vai dizer. Stiles disse, deixe-me terminar de falar antes de você fazer qualquer coisa, está bem? Ela cruzou os braços. Tudo bem. Fala. Stiles respirou fundo. Sabe como aquele vampiro te chamou de velho e você ficou puto? Os olhos de Vitória se estreitaram. Espere. Deixe-me terminar. Stiles disse rapidamente, levantando as duas mãos. Sabe como a Melissa ainda parece jovem? Isso porque ela absorveu os poderes de um vampiro. Então, o que estou dizendo é, talvez você devesse absorver os poderes do John ou de um dos vampiros mais fortes. Aí você pareceria tão jovem quanto a Melissa. Vitória caminhou lentamente até ele. Stiles entrou em pânico instantaneamente, dando um passo para trás e cobrindo a virilha com as duas mãos. Só, por favor, não me chute nas bolas. Vitória riu baixinho e deu um tapinha de leve na nuca dele. Relaxa. Eu não estou brava, Stiles. E só para constar, eu já estava pensando nisso desde que ouvi dizer que havia vampiros na cidade. Não preciso que você me lembre. Lydia interrompeu. Então o resto de nós deveria absorver poderes de vampiro também? Sabe, para permanecermos jovens? Vitória balançou a cabeça. Vocês, meninas, não precisam se preocupar com isso. Como metamorfas, vocês permanecerão jovens por muito tempo. E não se esqueçam de como somos especiais. Lembram da Giza? Ela disse que tem mais de 200 anos e ainda aparenta ter 30. E ela é só uma muda pele normal. Alison assentiu. Mamãe tem razão. Os únicos que realmente precisam absorver o poder de um vampiro para parecerem jovens novamente são papai, tio Noah, Deaton e Rafael. Quanto a nós, podemos simplesmente absorver os poderes dos vampiros inferiores. Stiles acrescentou, vamos torcer para que encontremos vampiros fortes o suficiente para todos. Quanto ao Victor, acho que Scott definitivamente será o único a absorver seus poderes. Vitória assentiu. Certo, crianças. Vamos para casa. Com isso todos entraram em seus carros e dirigiram de volta para o rancho. Capítulo 135. Era um dia calmo na escola de Beacon Hills. Scott e o grupo estavam sentados no refeitório, almoçando e aproveitando um momento de paz após as aulas da manhã. Scott se inclinou na direção de Stiles. Ainda nada dos seus morcegos? Stiles balançou a cabeça. Não, nada. John ainda não apareceu. Lydia pareceu cética. Tem certeza absoluta de que eles ainda estão sob seu controle? Sim, disse Stiles, confiante. Eu sinto. Eles ainda são meus. Isaac se virou para Lydia. Você não teve nenhuma visão sobre os vampiros? Algo que possamos usar para encontrá-los sem precisar esperar por esse John? Lydia franziu a testa. Não, nada. Scott suspirou. Então esperamos. Não há muito mais que possamos fazer até que ele apareça. Nesse momento, a voz do treinador Finstock ecoou pelo interfone. MC Cole, Larry, Stilinski, Boyd e o outro Hayden. Hayden? Tanto faz. Meu escritório. Agora. Scott riu baixinho. Bem, vamos ver o que ele quer. Os 5 se levantaram e foram até a sala do treinador. Dentro do escritório, o treinador Finstock andava de um lado para o outro. Seu apito balançava no pescoço enquanto ele se virava para encará-los. Expliquem-se. Ele rosnou. Seus preguiçosos e imprestáveis. Por que não apareceram para o treino? Temos um jogo hoje. Scott deu de ombros. Lacrosse é chato. Isaac assentiu. É perda de tempo. Boyd acrescentou. Não estou mais com vontade de tocar. Hayden encostou-se no batente da porta com um sorriso irônico. Eu gosto de socar as pessoas. Mas você nunca me deixa fazer isso, treinador. Stiles levantou a mão timidamente. Só estive ocupado. Os olhos do treinador se arregalaram. Ocupado? Ocupado com o que, Stilinski? Me dando enxaqueca? E como você ousa dizer que lacrosse é chato? Stiles deu de ombros. Você não precisa da gente mesmo. Você não jogou a última partida sem a gente? O treinador parecia ter sido pessoalmente insultado. Tive que jogar sem vocês, 5 idiotas, porque vocês não apareceram. E perdemos miseravelmente. Foi como ver chimpanzés tentando fazer álgebra. Ele se virou dramaticamente para Scott. MC Cole. Se você jogar hoje, vou te dar um A em economia. Scott piscou. Mas, treinador, eu já tirei um A, posso tirar um A sozinho. O treinador estreitou os olhos e deu um sorriso malicioso. Então, que tal eu te dar um C na próxima prova? Mesmo que você acerte todas as perguntas. O que você acha disso? Scott disse. Você não pode fazer isso. É contra as regras. O treinador riu como um vilão. Mas eu posso, e vou. A menos que você jogue hoje. Scott deu um sorriso irônico. Tudo bem. Eu jogo. Mas posso fazer o time perder. O treinador engasgou. Você não pode fazer isso, você não ousaria. Scott se inclinou, sorrindo ainda mais. Eu posso. E eu vou. O treinador jogou o apito na mesa. Droga. Tudo bem. Seja sincero comigo, MC Cole. O que você quer? Scott pensou por um momento. Deixa eu matar sua aula na sexta. O treinador disse. Tudo bem. Stiles imediatamente interveio. Treinador, se você me deixar matar a aula também. Não, gritou o treinador. Você não vai faltar a nada, Stilinski. E se você não jogar hoje, eu vou ligar para o seu pai, fazer uma reunião de pais e professores maravilhosa e contar a ele tudo o que você andou aprontando, cada pegadinha, cada comentário sarcástico, cada alarme de incêndio que você acionou sem querer. Ele se virou para os outros. E vocês 3? Ele apontou para Boyd, Isaac e Hayden.
Vocês são burros. Não estou dizendo isso para insultá-los. Estou apenas reconhecendo os fatos. Vou ajudar vocês na próxima prova porque Deus sabe que vocês precisam. Isaac franziu a testa. Não sou burro. Só não gosto de economia. O treinador zombou. O teste não foi tão difícil. Poderíamos ter trazido um lojista indiano qualquer e ele teria tirado uma nota melhor. Boyd ergueu uma sobrancelha. Treinador, isso é racismo. O treinador dispensou. Me poupe dessa bobagem, Boyd. Você estava indo bem até aquela alha entrar na aula. Agora você só fica olhando para ela de boca aberta, como um Golden Retriever numa churrascaria. Se você gosta dela, pare de babar e vá falar com ela. Boyd disse calmamente. Ela já é minha namorada. O treinador congelou. O quê? Boyd deu um sorriso irônico. É. O treinador apontou para ele como se tivesse acabado de descobrir um crime. Então por que você parece um muppet apaixonado na aula? Boyd sorriu. Isso se chama amor, treinador. O treinador esfregou as têmporas. Não, Boyd. Isso se chama estupidez. Porque se você continuar sonhando acordado assim, vai ser reprovado. Ela vai virar sua veterana e vai te largar por alguém que saiba diferenciar oferta e procura. Scott e o resto dos rapazes caíram na gargalhada. Scott enxugou uma lágrima. Treinador, falando sério, por que você se importa tanto com o jogo de hoje? O treinador resmungou. Porque eu odeio o treinador deles. Odeio a cara dele, odeio a voz dele, odeio a prancheta presunçosa dele. Quero que vocês, idiotas, ganhem para eu poder esfregar isso na testa enorme dele. Boyd deu um sorriso irônico. Ele não roubou sua namorada no colégio nem nada, roubou? O treinador murmurou. Não, nada disso. Eu só o odeio. Stiles deu um suspiro dramático. Tudo bem. Vamos te ajudar a vencer essa briga mesquinha, treinador. O treinador deu um largo sorriso. É isso que eu gosto de ouvir. Tudo bem, idiotas. Vejo vocês depois da aula no campo. Não se atrasem. Depois da escola, Scott, Boyd, Isaac, Aiden e Stiles trocaram de uniforme e foram para o campo com o resto do time. O técnico Finstock já os esperava, com o apito na mão e a fúria estampada no olhar. Ele apitou e latiu para eles. Certo, ouçam, seus perdedores patéticos. Hoje enfrentamos nosso maior inimigo até agora, um time cheio de garotos ricos mimados. Eles não merecem vencer. Nós merecemos. Por quê? Porque somos mais malvados. Somos mais burros. E não temos absolutamente nada a perder. Ele apontou agressivamente para Grimberg. E se você errar hoje, Grimberg, juro que vou fazer você limpar o vestiário com uma escova de dentes. Grimberg abriu a boca para falar. Nem fale, Grimberg. Já quero te bater com um pedaço de pau só por respirar tão alto. O time caiu na gargalhada quando o treinador saiu furioso para a lateral do campo. Assim que o jogo começou, Scott, Stiles, Boyd, Aiden e Isaac dominaram. Gol após gol, eles lideraram o time como se fosse um passeio no parque. Do outro lado, o outro treinador estava perdendo a cabeça, gritando com seus jogadores e, por fim, jogando sua prancheta em frustração. Das arquibancadas, Alison, Lydia, Malia, Cora, Erika e Kira comemoravam com muita energia. Vamos, Scott, gritou Alison. Malia colocou as mãos em concha em volta da boca e gritou. Stiles, quebra as pernas deles. O técnico Finstock gargalhava feito um louco na lateral do campo. Toma essa, seu babaca arrogante. Você chama isso de defesa? Minha avó anda mais rápido e ela está morta. A cada gol marcado pelo Beacon Rios, os insultos do técnico ficavam mais vulgares e criativos. Por fim, o técnico adversário se cansou e saiu furioso do campo. Lydia ergueu uma sobrancelha e deu um sorriso irônico. Treinador, você fez o outro treinador chorar? O treinador sorriu. Sério? Droga, eu devia ter filmado isso. Depois do jogo, o grupo se reuniu no rancho e relaxou na sala de estar. Scott riu baixinho. Não sei qual era a rixa do técnico com o técnico do outro time, mas ele era brutal. Até o ouvi insultar a esposa do cara em determinado momento. Stiles sorriu. Aquele jogo foi divertido. Boyd recostou-se. Só espero que o treinador cumpra a palavra sobre nos ajudar com aquela prova. Detesto estudar. Lydia revirou os olhos. Vocês sabem que podemos nos comunicar telepaticamente, né? Eu poderia ajudar vocês durante o teste, por um preço. Isaac gemeu. É, nós sabemos. Você cobra demais. Aiden abriu um refrigerante. Você não deveria ajudar a Matilha de graça? Sabe, lealdade e tudo mais? Lydia zombou. Vocês são pão duro. O Scott não deu 1 milhão para cada um de vocês? Isaac apontou para ela. Você também não ganhou 1 milhão? Então por que ainda está tentando tirar o nosso dinheiro? Lydia deu um sorriso irônico. Sou uma garota. Preciso comprar roupas e maquiagem novas, e essas coisas são caras. Vocês mal gastam dinheiro e até comem aqui de graça. Nesse momento, Vitória e Chris entraram na sala de estar. Depois de se cumprimentarem, Chris olhou para Stiles. Alguma novidade sobre os vampiros? Stiles suspirou. Não, ainda nada. Vitória acrescentou. Procuramos pela cidade hoje, mas não encontramos nada. Enquanto isso, na mansão Vitor estava sentado em uma poltrona ao lado da lareira, bebendo bourbon. Ao seu redor, 7 vampiros estavam. Adrian Harris, William Burrow, John, Karen, Olivia, Sam e Frank. Ele olhou para eles e falou com uma voz fria e comedida. Quantos vampiros você já transformou? Harris respondeu. Cerca de 50, senhor. Vitor assentiu. Você já encontrou os Halles? Sam respondeu. Descobrimos onde Derek mora, mas não conseguimos localizar Peter. Vitor tomou um gole da bebida e perguntou. Você descobriu quantos lobos há na matilha MC Call? Sam respondeu. Os únicos que sabemos com certeza são Scott, Alison e Vitória, e provavelmente a mãe de Scott. Quanto aos amigos dele, não sabemos quantos deles realmente fazem parte da matilha dele. Você nos disse para não chegarmos muito perto. Vitor acenou com desdém. Esqueça a alcateia MC Call por enquanto. Frank, quero que você pegue 10 vampiros menores e capture Derek.
Traga-o vivo para mim. Ele pode ser um alfa, mas não conseguirá lidar com todos vocês de uma vez. Frank perguntou. Vivo, senhor? Victor assentiu. Sim. Não me importo se você perder alguns desses fracotes. Apenas traga Derek vivo. E não beba o sangue dele, é venenoso para você. Olivia perguntou. O senhor quer transformá-lo em vampiro? Victor zombou. Claro que não. Eu não posso transformar um lobisomem em vampiro. Eu só quero beber o sangue dele. Não é venenoso para mim. Se eu beber o sangue dele, não precisarei me alimentar de humanos fracos por mais uma semana para recuperar minha força total. Isso me ajudará a recuperar minha força total esta noite. Frank se levantou e deu um sorriso irônico. Considere feito, senhor. Com isso, ele se virou e saiu para reunir os 10 vampiros menores para a missão. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Derek estava descansando em seu loft, assistindo TV com Braeden aconchegado em seus braços. Eles desfrutavam de um raro momento de paz, algo que Beacon Hills nunca deixava durar muito. De repente, o alarme disparou. Derek sentou-se imediatamente. Braeden olhou para ele. O que está acontecendo? Problemas, ele disse, com um tom sombrio. A porta de metal do loft se abriu e Frank entrou, ladeado por 10 vampiros menores que o seguiam como sombras. Braeden se levantou. Vou pegar minha espingarda, sussurrou ela, desaparecendo no quarto. Frank deu alguns passos lentos para a frente, mas ainda não atacou. Ele deu um sorriso irônico. Então você é Derek Ali, o alfa? Você não parece tão forte. Derek se levantou, estalando o pescoço. Engraçado, estamos procurando vocês, sugadores de sangue, por toda a cidade. Já que vocês mesmos vieram para cá, não esperem ir embora. Frank deu uma risadinha sombria. Vamos ver do que você realmente é feito primeiro. Frank decidiu testar a força de Derek antes de pular. Ele olhou para seus lacaios e ordenou, peguem ele. Os 10 vampiros avançaram. Derek não se mexeu. Seus olhos brilhavam com um vermelho ameaçador, as garras estendidas e um sorriso repuxado nos lábios. O loft explodiu em caos quando os vampiros atacaram. Mas eles o subestimaram. Achavam que eram rápidos, achavam que eram fortes. Mas Derek era mais rápido, mais forte, e ainda nem havia se transformado em lobisomem. Ele se movia como um borrão, preciso e brutal. Cada vez que se aproximava de um deles, terminava em morte, arrancando corações e cabeças. 4 vampiros morreram em segundos. Braeden retornou com sua espingarda. Sem hesitar, ela atirou. A cabeça do primeiro vampiro explodiu. O segundo levou um tiro no peito, e suas costelas se desfizeram em uma massa sangrenta. Eles caíram mortos antes que pudessem gritar. Braeden deu um sorriso irônico. Vamos ver se vocês conseguem se curar disso, seus otários. Os olhos de Frank se estreitaram. Ele viu que Derek era forte demais, então decidiu usar Braeden contra ele. Num piscar de olhos, ele se moveu, alcançando a garganta de Braeden. Mas Derek, que a observava, percebeu seu movimento. Assim que os dedos de Frank roçaram sua pele, Derek apareceu entre eles e segurou o pulso de Frank no meio do movimento. Não vou deixar você tocar nela de jeito nenhum, Derek rosnou. Braeden ofegou, recuando em choque. Ela nem viu Frank se aproximando. Frank tentou soltar a mão, mas era como tentar mover uma montanha. Em pânico, ele gritou, capturem a garota. Os 4 vampiros restantes avançaram sobre Braeden. Ela conseguiu atirar novamente, acertando um deles no ombro. Ele caiu, uivando de dor, mas os outros 3 eram rápidos demais. Os olhos de Derek brilharam ainda mais. Ele se moveu parcialmente, com pelos crescendo ao longo de suas bochechas e mandíbula, enquanto desferia um soco poderoso no rosto de Frank, fazendo-o colidir com a parede. Sem perder o ritmo, Derek se virou e foi atrás dos 3 vampiros que atacavam Braeden. Frank, ensanguentado e apavorado, levantou-se com dificuldade e saiu correndo do sótão, sem olhar para trás. Derek matou rapidamente os 3 vampiros restantes, deixando-os inconscientes antes de soltar um longo suspiro. Braeden encostou-se na parede. Desculpe, eu era um problema. E aquele cara escapou. Derek se aproximou e a abraçou. Não diga isso. Só estou feliz que você esteja bem. Ela sentiu e apontou para os vampiros restantes, ainda respirando, mas quebrados. E eles? Os olhos de Derek ficaram frios. Vou ler as memórias deles, depois vou matá-los. Ele caminhou até o vampiro que Braeden havia atingido no ombro e se agachou ao lado dele. Sem hesitar, cravou as garras na nuca do vampiro. O momento se passou enquanto Derek lia suas memórias e absorvia seu poder. Então, arrancou o coração do vampiro, acabando com sua vida. Um por um, ele repetiu o processo nos outros 3. Quando terminou, Braeden perguntou, o que você viu? Derek se levantou. Não muito. Todos os 10 foram transformados por aquele cara que escapou, o nome dele é Frank. Eles não sabem onde ele mora. Ele apareceu hoje à noite e ordenou que me capturassem vivo. Acharam que eu era apenas um alfa solitário sem matilha. Braeden deu um sorriso irônico. Azar deles. E sorte nossa, você não estava. Derek olhou para o chão encharcado de sangue. Precisamos limpar isso e ir para o rancho. Não podemos ficar aqui, não até lidarmos com os vampiros. Você devia contar para o Scott, disse Braeden. E se eles forem atrás de outra pessoa da matilha? Derek balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Não se preocupe com a minha matilha. Eles são monstros, até os betas. Eu já avisei a Cora para vir. Ela está a caminho com o Boyd. Até eles chegarem, vamos limpar essa bagunça rápido. Contaremos a todos quando chegarmos ao rancho. No momento, quem mais me preocupa é você. Preciso te tirar daqui, caso tentem de novo. Braeden pescou. Quando você contou para Cora? Derek deu um sorriso irônico. Nossa matilha consegue se comunicar telepaticamente. Braeden revirou os olhos. Claro que pode. Sério, vocês são muito poderosos. Vocês derrotaram 10 vampiros sem nem suar. Derek riu baixinho. Quer se juntar a nós? Acho que o Scott não recusaria. Mas você teria que ficar em Beacon Hills, para sempre.
Braeden fez uma pausa e sorriu. Vou pensar nisso. Talvez depois de dar um fim ao lobo do deserto. Então eu provavelmente deveria ajudar você a encontrá-la mais rápido, disse Derek. Por quê? Porque você acabou de dizer que se juntaria a nós e ficaria para sempre depois que ela fosse resolvida. E eu adoraria isso. Braeden deu um sorriso irônico e piscou. Acho que eu também adoraria. Derek sorriu e juntos, eles começaram a trabalhar limpando a bagunça. Pouco depois, a porta do sótão se abriu novamente. Cora entrou com Boyd atrás dela. Ela olhou para os corpos e ergueu uma sobrancelha. O que aconteceu aqui? Sanguessugas atacaram, disse Derek casualmente. Você trouxe o caminhão? Respondeu Cora. A caminhonete do Boyd está lá embaixo. Ótimo. Derek assentiu. Vamos limpar isso, carregar os corpos e ir para o rancho. Pediremos ao Scott ou ao Stiles para queimá-los. Boyd olhou para os cadáveres. Eles eram fortes? Derek balançou a cabeça. Na verdade, não. O único com algum poder era quem os transformou. Nem ele era tão durão assim. Agora vamos lá, nos ajude a limpar isso para podermos sair daqui. Juntos, eles terminaram de limpar o sótão, carregaram os corpos para o andar de baixo e os colocaram no caminhão. Em seguida, partiram noite adentro rumo ao rancho. Capítulo 137. Derek, Braeden, Cora e Boyd chegaram ao rancho e foram para a sala de estar, onde o resto do bando já estava reunido. Scott olhou para cima quando eles entraram e disse, vocês estão fedendo a sangue. O que aconteceu? Derek sentou-se com uma expressão sombria. 11 vampiros atacaram Braeden e eu esta noite. Depois de lidar com eles e ler suas memórias, descobri que pensavam que eu era um lobo solitário. O plano deles era me capturar vivo. Stiles franziu a testa. Capturar você vivo? Pra quê? Derek balançou a cabeça. Não sei. Só li as memórias de 4 deles, e todos eram vampiros inferiores. Aquele que provavelmente sabe por que queriam me capturar conseguiu escapar. Scott ergueu uma sobrancelha. Ele conseguiu escapar de você? Ele era tão forte assim? Derek bufou. Não, na verdade não. Ele tentou agarrar Braeden e usá-la contra mim, mas eu o impedi. Eu não queria matá-lo, queria ler suas memórias. Mas quando ele ordenou que os outros a atacassem, eu tive que soltá-lo e lidar com eles. Foi assim que ele escapou. Braeden olhou para baixo. Desculpe. Derek lançou-lhe um olhar suave. Não se desculpe. Como eu disse, estou feliz que você esteja bem. Stiles murmurou. Você não podia simplesmente, sei lá, ter quebrado as pernas dele antes de soltá-lo? Derek disse. Dei um soco forte no rosto dele e o joguei contra a parede. Pensei que isso o deixaria inconsciente. Aparentemente não o bati com força suficiente. Eu estava tentando não fazer a cabeça dele explodir. Chris perguntou. Você descobriu alguma coisa sobre Victor nas memórias deles? Derek balançou a cabeça. Não. Assim como os outros 10 vampiros sob o controle de Stiles, eles só sabiam o nome de quem os transformou, o nome dele é Frank. Eles não sabem onde encontrá-lo. É ele quem os encontra quando precisa de alguma coisa. Scott rosnou, a frustração transparecia em seu tom. Malditos sugadores de sangue, eles são muito cautelosos. Estão começando a me irritar. Derek olhou para Scott. Ei, o Braeden pode ficar aqui? Pelo menos até resolvermos a situação dos vampiros. Scott assentiu sem hesitar. Claro que pode. Obrigado, disse Derek. A propósito, há 10 corpos de vampiros na caminhonete do Boyd. Alguém deveria queimá-los. Scott se virou para Stiles. Stiles, vá queimá-los. Stiles piscou. Por que eu? Parrish também sabe usar fogo. Scott respondeu. Então vocês dois vão. Stiles gemeu. Então venha nos ajudar também. Os olhos de Scott brilharam vermelhos. Não estou no clima. Sem dizer mais nada, ele se levantou e saiu do galpão. Um momento depois, assumiu sua forma completa de lobo, um enorme lobo negro do tamanho de um elefante. A matilha inteira o seguiu para fora. Aqueles que não tinham visto sua forma de lobo antes o encararam em choque. Derek deu um passo à frente, sem palavras por um segundo. Cora me contou sobre sua forma de lobo, mas vê-la com meus próprios olhos. É inacreditável. Stiles deu um sorriso irônico. Ei, Scott, use sua habilidade de fogo e mostre. Alison o interrompeu. Stiles, você não sente? Stiles franziu a testa. Sentir o quê? Alison balançou a cabeça gentilmente. Ele não está de bom humor agora. Scott disse com uma voz grave e rouca. Pessoal, vou sair para patrulhar. Até mais. E com isso, ele desapareceu na sombra. Melissa observou o filho desaparecer, com uma expressão que misturava preocupação e orgulho. Ele provavelmente está com raiva porque não conseguiu encontrar aqueles vampiros. E agora que atacaram o Derek, significa que estão prontos para agir. Se não os encontrarmos logo, Beacon Hills pode virar uma bagunça. Alison disse, eu deveria ir atrás dele. Melissa colocou a mão no ombro dela. Deixe-o em paz por um tempo. Você pode encontrá-lo mais tarde. Só não se esqueça de lembrá-lo. Ele não está sozinho. Alison assentiu. Eu vou. Depois de 2 horas patrulhando a reserva de Beacon Hills, Scott, ainda em sua enorme forma de lobo, subiu uma colina e olhou para a cidade brilhante lá embaixo. Então, soltou um uivo poderoso e assustador que ecoou por toda a cidade. Todos os seres sobrenaturais de Beacon Hills o ouviram. Então ele se deitou, seus olhos vermelhos e brilhantes ainda fixos na cidade. O luar brilhava em seu pelo preto. Poucos momentos depois, uma bela loba branca, do tamanho de um cavalo, emergiu das árvores atrás dele. Ela caminhou silenciosamente até ele, esfregou a cabeça na dele e deitou-se ao seu lado. Juntos, vigiaram Beacon Hills em silêncio.
Mansão de Victor. Depois de escapar de Derek, Frank usou toda a velocidade que tinha, tornando-se um borrão na noite. Correu pela cidade por um tempo, certificando-se de que não estava sendo seguido. Uma vez confiante, retornou à mansão de Victor. Dentro do grande salão de jantar, Victor e outros 6 vampiros estavam sentados ao redor de uma mesa elegante, apreciando sua refeição encharcada de sangue em um silêncio sinistro. Os lustres acima tremeluziam com uma luz fraca, projetando longas sombras sobre o salão gótico. Victor olhou para cima quando Frank entrou. Onde está Derek? Ele perguntou friamente. Frank abaixou a cabeça. Desculpe, senhor. Ele era muito forte. Matou todos os vampiros inferiores com facilidade, e era mais rápido e mais forte do que eu. Victor cortou calmamente seu bife ensanguentado, levou o pedaço à boca e mastigou pensativamente. Então, olhou novamente para Frank. Então, você está me dizendo que você e seus 10 vampiros inúteis não conseguiriam lidar com um vira-lata solitário? Frank estremeceu. Ele é um alfa, senhor, e a mulher dele estava com ele. Ela é humana, mas também é uma caçadora. Victor calmamente deu mais uma mordida no bife, mastigou devagar e então falou novamente. Uma humana normal estava com ele, e você não pensou em capturá-la? Usá-la contra ele? Eu tentei, senhor, disse Frank com a voz trêmula. Mas o Derek era rápido demais. Ele me pegou antes que eu pudesse chegar perto dela. Victor pousou lentamente o garfo e a faca e pegou o guardanapo. Limpou a boca como um nobre refinado. Então levantou-se do assento com movimentos lentos e deliberados, como um predador saboreando o medo da presa. O quarto ficou mais frio. Os outros 6 vampiros na mesa ficaram tensos, seus olhos alternando nervosamente entre seu mestre e Frank, que estava tremendo diante dele. Frank engoliu em seco, sua voz quase um sussurro. Eu fiz tudo o que pude, senhor. Os lábios de Victor se curvaram num sorriso arrepiante. Você fez isso? Então, sem aviso, seus olhos brilharam com uma cor vermelho-sangue profunda, suas presas se alongaram enquanto seu rosto se contorcia em algo monstruoso, sua pele ficando acinzentada, veias saltadas, o próprio ar ficando pesado de medo. Frank ofegou enquanto seu corpo se contraía, seus membros travando no lugar. Suas veias escureceram sob a pele enquanto Victor assumia o controle do sangue que fluía dentro dele. Ag, por favor. Frank engasgou, sua voz rouca de agonia enquanto seu próprio sangue se voltava contra ele. Victor inclinou a cabeça, observando com diversão distante o corpo de Frank convulsionar. Com o estalar de dedos de Victor, os músculos de Frank se dilaceraram por dentro, com sangue escorrendo de seu nariz, de suas orelhas, de seus olhos. Você tinha uma tarefa, murmurou Victor friamente. Uma ordem simples. E no entanto você volta para mim de mãos vazias. Frank soltou um grito gutural enquanto Victor forçava seu sangue a ferver, a dor insuportável, sua pele formando bolhas. Os outros vampiros se encolheram, seus rostos pálidos de terror. Então, com um movimento preguiçoso do pulso, Victor manipulou o sangue no corpo de Frank, puxando-o para frente no ar como uma marionete. Cravou as presas na garganta de Frank. Bebeu lenta e cruelmente, saboreando cada gota enquanto as forças de Frank se esvaíam e seu corpo definhava. Quando Victor se afastou, Frank não passava de uma casca seca, com a pele grudada nos ossos e os olhos fundos e sem vida. Victor o jogou para o lado como se fosse lixo descartado. Victor lambeu os últimos vestígios de sangue dos lábios, seu rosto monstruoso se fundindo novamente à sua máscara refinada e nobre de cavalheiro. Ele voltou a olhar para os 6 vampiros que estavam paralisados de horror. Lembre-se disso, disse ele calmamente. Não me decepcione. E nem pense em fugir. Meu sangue corre em suas veias, então, não importa aonde você vá, eu sempre te encontrarei. Um silêncio pesado encheu a sala. Agora, Victor suspirou, ajeitando os punhos. Leve Frank e alimente-o. Ele vai se recuperar em alguns dias. Seus olhos se voltaram para Karen, que se enrijeceu sob seu olhar. Karen, monitore aquela garota, Alison. Capturará assim que tiver a chance. Mas não se aproxime do Scott. Karen engoliu em seco com a voz trêmula. Sim, senhor. Não vou decepcioná-lo. Victor sorriu, um sorriso de predador. Tenho certeza de que não. Nesse momento, um uivo poderoso ecoou pela noite, causando arrepios em todos. Até Victor se virou para a janela com uma expressão preocupada. Esse som, murmurou. Algo deixou o governante desta cidade muito irritado. Harris deu um passo à frente, cauteloso. Você quer dizer Scott McCall? Acha que é ele quem está uivando, senhor? Não é o Derek? Victor balançou a cabeça. Não pode ser o Derek. Sam disse que ele e alguns caçadores já lutaram contra o Derek antes, e ele não é tão forte. O Frank só falhou porque ele é muito burro e não tem experiência real em combate. É por isso que não conseguiu pegá-lo. Mas o que está uivando agora? Não é um lobo comum. Consigo sentir o poder dele só pelo som. Sam perguntou. Devemos ir atrás do Derek agora e pegá-lo? Victor disse. Não, esqueça-o por enquanto. Se eu estiver certo, ele já está com o Scott. Ele deve ter contado a ele sobre nós, por isso o Scott uivou. Foi um aviso. Ele está nos dizendo que este é o território dele. Sam hesitou. Deveríamos continuar caçando humanos para o senhor se alimentar? Victor assentiu. Sim, mas só fora de Beacon Hills. Não estou pronto para lutar contra um monstro como Scott, ainda não. Os vampiros assentiram em voz baixa. Sim, senhor. Victor fez um gesto de desdém. Agora saia da minha frente. Os 6 vampiros se apressaram em obedecer. Um deles pegou o corpo murcho de Frank enquanto todos saíam correndo do quarto, deixando Victor sozinho, olhando a noite pela janela. O vento carregou o eco do uivo de Scott mais uma vez, e Victor sentiu algo pela primeira vez desde que escapou do selo no Nemeton. Incerteza. Capítulo 138. Scott acordou na casa do lago com Alison, a luz do sol da manhã entrando pelas janelas. Deitaram-se juntos na cama, abraçados, simplesmente curtindo o calor e o conforto da proximidade.
Alison olhou para ele e perguntou baixinho, você ainda está de mau humor? Scott, brincando delicadamente com os cabelos dela, balançou a cabeça. Não. Só fiquei um pouco frustrado ontem por causa daqueles malditos sugadores de sangue. Mas agora estou bem. Alison ergueu uma sobrancelha. Um pouco frustrada? Você parecia muito brava. Enfim, como eu disse ontem, esses vampiros não são só problema seu, são problema da matilha. Então não se estresse tanto. Nós vamos encontrá-los eventualmente. Scott se inclinou e a beijou. Eu sei que não estou sozinho. É que, o fato de não termos conseguido encontrá-los e lidar com a ameaça rapidamente, me afetou um pouco. Mas estou de ótimo humor agora. Graças a você. Ele deu um sorriso irônico e a puxou para um beijo profundo. Ontem foi divertido, não foi? Alison revirou os olhos, embora um sorriso se formasse em seus lábios. Ok, eu admito, ontem foi divertido. Mas fazer isso na floresta? Foi tão constrangedor. E você foi um pouco rude demais. Scott coçou a nuca envergonhado. Desculpe, eu te machuquei ou algo assim? Você devia ter me contado. Eu teria parado. Alison sorriu e balançou a cabeça. Não, você não me machucou. Na verdade, eu gostava quando você era bruto. Devíamos fazer isso de novo algum dia. Só que não na floresta. Eu estava preocupada que alguém nos visse. Scott sorriu. Então que tal fazermos isso agora mesmo? Alison lhe deu um sorriso brincalhão e charmoso. Não deveríamos, Sr. Wolf. Precisamos ir para a escola. Scott olhou para ela com um sorriso travesso. Ainda temos bastante tempo antes da escola, minha querida. Alison mordeu o lábio, sua voz um sussurro sensual. Ah, por que seus olhos estão brilhando, Sr. Lobo? Scott sorriu, com os olhos vermelhos. É melhor te ver, minha querida. As mãos dele percorreram as coxas dela, lenta e deliberadamente, enquanto ela se arqueava ao seu toque. Alison prendeu a respiração. Que mãos grandes o senhor tem, Sr. Wolf. Scott riu baixinho, deslizando os dedos mais para cima. É melhor para te tocar, minha querida. Ela estremeceu quando as palmas das mãos dele deslizaram sob o tecido delicado, seu aperto possessivo, mas terno. Alison engasgou quando ele mordeu seu pescoço. Que dentes grandes o senhor tem, Sr. Lobo. Scott rosnou contra a pele dela, a voz rouca de desejo. É melhor para te comer, minha querida. Um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto dela enquanto ela o empurrava de volta para a cama, montando nele com domínio brincalhão. Inclinando-se com os lábios roçando a orelha dele, Alison sussurrou. Então me mostre, Sr. Lobo mau. Mostre-me o quão mau você pode ser. Scott a virou para baixo dele e rosnou. Ah, vou te mostrar o quão ruim eu posso ser. Scott se inclinou e deu um beijo profundo e possessivo em Alison. Com isso as palavras se dissolveram em suspiros, a provocação se transformou em súplica, e Alison aprendeu exatamente o que acontece quando se brinca com o lobo mau, e ela adorou cada segundo. Scott e Alison saíram da casa do lago depois de tomar banho e foram até a casa da matilha para tomar café da manhã com o resto da matilha. Ao entrarem na cozinha, encontraram Melissa cozinhando, enquanto Lydia, Cora, Erica e Malia já estavam sentadas à mesa, conversando. Lydia olhou para Alison com um sorriso provocador. Você perdeu o Scott hoje de manhã, ou algo assim? Porque você me acordou gritando o nome dele. Alison, imperturbável com a provocação de Lydia, respondeu com um sorriso irônico. Não, ele estava bem ao meu lado, ou em cima de mim para ser mais precisa. Estávamos apenas perdidos em nossos sentimentos. E ei, talvez você devesse parar de bisbilhotar. Afinal, estávamos na casa do lago. Lydia sorriu. Só pensei que você precisava de uma ajudinha para lidar com o Sr. Lobo mau, só isso. Alison sentou-se ao lado das meninas e sorriu. Confie em mim, não preciso de ajuda com isso. Eu consigo lidar com o Scott sozinha. E falando sério, você precisa parar de ficar bisbilhotando. Lydia deu um suspiro de escárnio. A Alison que eu me lembro já teria ficado vermelha e ido embora. Desde quando você se tornou tão descarada? Alison riu. Desde que te conheci. Scott apenas balançou a cabeça e foi até Melissa, juntando-se a ela para ajudar a cozinhar. Logo, o resto do grupo chegou à cozinha e se reuniu ao redor da mesa. Chris e Vitória também chegaram de casa, juntando-se a todos para o café da manhã. Enquanto comiam, Scott olhou para Deaton e disse: Ei, doutor, preciso que você faça bastante sorveira. Deaton ergueu uma sobrancelha. Para quê? A Giza disse que Victor tem uma habilidade de teletransporte de sombras, explicou Scott. Não sabemos até onde ele consegue se teletransportar com ela. Chris assentiu, entendendo. Então você quer prendê-lo dentro de uma barreira de sorveira para impedi-lo de escapar? Exatamente, disse Scott. Não quero dar a ele nenhuma chance de fugir. Assim que o encontrarmos, quero matá-lo. Lydia inclinou a cabeça curiosa. A propósito, como se faz sorveira? Deaton respondeu. É simples. Basta queimar a madeira de um freixo da montanha, também conhecido como sorveira brava, e coletar as cinzas. Entendido, disse Lydia, assentindo. Melissa interrompeu. Então eu vou com o Alan e o ajudo. Devíamos levar a Giza também. Já que ela assumiu a missão de proteger a floresta, provavelmente sabe onde encontrar as árvores certas. Vitória olhou para Melissa. Chris e eu também iremos com você. Nesse momento, Peter chegou ao rancho. Depois de estacionar o carro em frente ao galpão, notou que a porta estava aberta. Bateu e chamou. Com licença, tem alguém em casa? Da cozinha, a voz de Derek respondeu. Peter, entre. Peter entrou na cozinha com um sorriso, mas seu sorriso desapareceu rapidamente quando viu Vitória o encarando com um sorriso sinistro. Ele tossiu sem jeito e rapidamente se moveu para ficar atrás de Derek. Derek ergueu uma sobrancelha. O que você quer, Peter? Peter fingiu estar ofendido. O quê? Não posso visitar meus sobrinhos favoritos? Cora bufou. Chega de papo furado, Peter. O que você quer mesmo? Peter suspirou e se virou para Scott. Ouvi seu uivo raivoso ontem. Scott estreitou os olhos. E? Peter encostou-se casualmente no balcão. Acho que alguma coisa te deixou com raiva, e eu sei o que é.
Um vampiro, certo? Você ainda não o encontrou, não é? Scott respondeu, e daí? Peter sorriu. E se eu te dissesse que peguei o vampiro? Scott deu um sorriso irônico. Ah, você pegou o vampiro? Tudo bem, vamos direto ao ponto. O que você quer? Peter disse, quero me juntar à sua matilha. Scott o encarou por um tempo, em silêncio. Peter começou a suar um pouco, mexendo-se desconfortavelmente sob o peso do olhar de Scott. Finalmente, Scott balançou a cabeça. Pegar um vampiro não é suficiente, Peter. Peter franziu a testa. Então o que eu tenho que fazer? Scott disse, até que Cora e Derek te perdoem pelo que você fez, e até que eu acredite que posso confiar em você, você não vai se juntar a esta matilha. Peter soltou um longo suspiro. Como eu já disse 1000 vezes, matar Laura não foi algo que planejei. Perdi o controle. E como exatamente vou ganhar sua confiança? Scott deu de ombros. Descubra você mesmo. Se eu fosse você, começaria com Derek e Cora. Peter olhou para Derek e depois para Cora, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela rosnou para ele. Peter coçou a nuca e murmurou, isso vai ser difícil. Stiles disse, de qualquer forma, Peter, você pode descobrir como conquistar Cora e Derek mais tarde. Agora, conte-nos sobre o vampiro. Como você o pegou? Peter assentiu. Ontem à noite, eu estava prestes a entrar num bar quando ouvi alguém lá dentro perguntando por mim. Desconfiei, então me escondi e esperei. Quando o cara saiu, eu segui por um beco escuro. Ele não sabia o que eu era, achou que eu era um ser humano normal e tentou me obrigar. Eu entrei na brincadeira e quando ele me disse para segui-lo e virou as costas para mim, quebrei o pescoço dele. Depois, levei-o para minha casa e o amarrei com força. Assim que o pescoço dele sarou, comecei a fazer perguntas. Acontece que ele foi transformado há poucos dias por uma mulher chamada Karen. Stiles suspirou. Então, só mais um vampiro menor. Mas agora somos 4 generais, Harris, John, Frank e agora essa Karen. Quantos desses sugadores de sangue existem por aí? Peter piscou. Espera aí, você está dizendo que tem mais de 2 vampiros na cidade? Stiles assentiu. Até agora sabemos de 16 vampiros em Beacon Hills, incluindo aquele que você capturou. 5 deles conseguem andar à luz do dia, e um deles é um vampiro ancestral. Foi ele quem transformou todos os outros. Isaac acrescentou, na verdade, eram 26. Mas Derek e Braeden mataram 10 ontem. Peter olhou para Scott. Então aquele uivo raivoso que eu vi ontem à noite não foi porque você não pegou o vampiro, foi porque tem muitos deles aqui. Scott assentiu. Exatamente. Enfim, onde está o vampiro que você pegou? Ele está no meu carro, respondeu Peter. Quebrei o pescoço dele de novo antes de vir para cá. Scott se virou para Stiles. Controle o vampiro com um dos seus vagalumes e faça-o voltar para reunir todos os seus amigos sugadores de sangue esta noite. Vamos atrás deles esta noite e, com sorte, pegar aquela Karen. Quanto a você, Peter, sugiro que saia da cidade por 1 ou 2 meses. Não sei por que estão procurando por você, mas tenho certeza de que não é por nada de bom. Peter disse, não precisa me dizer 2 vezes. Mas alguém vai ter que me levar ao aeroporto. Cora zombou. Covarde. Peter perguntou, vocês me deixariam ficar aqui com vocês? Prometo que vou ajudar vocês a lutar contra os vampiros. Scott balançou a cabeça. Você não pode ficar aqui, Peter. Eu não confio tanto em você. Peter suspirou e olhou para Cora. Então me chame do que quiser. Não vou ficar na cidade para lutar contra 16 vampiros, incluindo um ancestral, sozinho. Agora, por favor, alguém me leve para o aeroporto. Não quero que aqueles sanguessugas me peguem na estrada. Eu farei isso, disse Derek. Depois eles saíram do galpão. Scott instruiu Peter a dirigir seu carro até o celeiro e soltar o vampiro lá. Assim, o vampiro não queimaria até virar cinza sob a luz do sol. Assim que Peter entrou no celeiro, abriu o porta-malas e retirou o vampiro inconsciente, entregando-o a Stiles. Sem dizer mais nada, voltou para o carro e partiu com Derek e Braeden em direção ao aeroporto. Stiles assumiu o controle do vampiro usando um de seus vagalumes, que se enfiou na orelha da criatura. Quando o vampiro acordou, atordoado e desorientado, Stiles deu um comando simples. Espere aqui até escurecer. Depois volte e reúna seus amigos sugadores de sangue esta noite. O vampiro assentiu, agora totalmente sob o controle de Stiles, e recuou para as sombras do celeiro para esperar o anoitecer. Com isso resolvido, o grupo seguiu com suas atividades diárias. Alguns foram para a escola, enquanto outros se juntaram a Deaton e Melissa na floresta para coletar cinzas de montanha. Capítulo 139. Depois que Scott e o bando terminaram a escola e a noite caiu, eles dirigiram até o endereço enviado pelo vampiro que Stiles havia assumido o controle mais cedo naquela manhã. O local era uma casa nos arredores da cidade. Eles estacionaram seus carros ali perto, e logo depois, o vampiro sob o controle de Stiles saiu da casa para cumprimentá-los. Quando Scott e a matilha entraram, encontraram 14 vampiros lá dentro, relaxando e de bom humor. Eles esperavam algum tipo de surpresa, exatamente como o vampiro controlado havia prometido antes. Mas seus sorrisos desapareceram rapidamente quando perceberam que era uma armadilha. Quando os vampiros tentaram escapar, já era tarde demais. Scott e sua matilha os derrotaram com facilidade, sem deixar nenhum escapar. Lydia paralisou todos os 14 e após lerem suas memórias, descobriram que todos haviam sido transformados por uma mulher chamada Karen, mas nenhum deles sabia onde ela estava. Stiles tentou assumir o controle deles como havia feito antes, mas conseguiu controlar apenas 9. Ele se virou para Scott e disse, parece que só consigo controlar 20 pessoas ao mesmo tempo. 10 da boate, e agora 10 hoje, esse é o meu limite. Isaac franziu a testa. Então, o que fazemos com 5 que você não consegue controlar? Scott deu de ombros. Absorva os poderes deles, e mate-os. Lydia deu um passo à frente. Nós reivindicamos. Erika sorriu. Sim, sim. Vamos, meninas, pegar os poderes delas.
Somos 6, mas Kira ainda não passou pela primeira lua cheia, então ela ainda não pode absorver nada. Malia zombou. Qual é toda essa confusão? Eles são fracos. O único poder que eles têm é o de compelir humanos normais, o que é inútil. Mesmo que você tenha sorte e o absorva, essa habilidade não significaria muita coisa. Lydia balançou a cabeça. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que eles possam permanecer jovens para sempre. Styles ergueu uma sobrancelha. Não precisamos disso, Lydia. Somos metamorfos. Quanto mais fortes ficamos, mais vivemos. Não envelheceremos por muito, muito tempo. Quer dizer, quanto tempo vocês acham que viveremos? Scott deu de ombros. Não sei. De qualquer forma, vamos lidar com esses 5. Styles, diga aos outros sob seu controle para nos avisarem assim que Karen aparecer. Styles assentiu e deu o comando. A matilha então levou os 5 vampiros de volta ao rancho. Lá, Alyson, Cora, Lydia, Erika e Malia absorveram seus poderes. Em seguida, Scott e Styles executaram os vampiros apunhalando-os no coração com estacas de madeira afiadas. Em seguida, usaram sua habilidade de fogo para reduzir seus corpos a cinzas. 3 dias se passaram sem nenhum avistamento de novos vampiros. Era noite. Depois do jantar com a matilha, Scott e Alyson caminharam em direção à casa do lago. Scott olhou para ela. O que está acontecendo? Você está pensando em alguma coisa desde esta manhã. Alyson hesitou. Eu sinto como se alguém estivesse me observando. Não só hoje, isso começou há 2 dias. Scott estreitou os olhos. Sério? Não senti nada. Só acontece quando você não está por perto, disse ela. Ou talvez seja só a minha imaginação. Scott parou de andar. Não, você deveria confiar nos seus instintos. Alyson franziu a testa. Então quem está me seguindo? Scott deu um sorriso brincalhão. Bem, considerando quão linda você é, talvez seja algum perseguidor sinistro apaixonado. Talvez eu devesse matar o desgraçado. Alyson deu um sorriso irônico. Sério. Scott fez uma pausa pensando. Seja lá quem for, está claramente me evitando. Se só te segue quando não estou por perto, ou está com medo de mim, ou não quer ser pego. Podem ser os vampiros. Talvez estejam planejando usar você contra mim, pensando que você é apenas um beta, ou até mesmo um humano normal. É possível, admitiu Alyson. Então, como podemos ter certeza? Scott assentiu lentamente. Você disse que começou há 2 dias. Se eles realmente querem te pegar, talvez a gente dê uma oportunidade a eles. Os olhos de Alyson brilharam. Que tal amanhã, depois da escola, eu ir para a floresta sozinha como isca? Scott balançou a cabeça rapidamente. Não, não vá sozinho. Isso é muito suspeito. Vá com Lydia e Erika. Apenas haja naturalmente. Não olhe ao redor nem assuste quem estiver te seguindo. Alyson revirou os olhos. Eu não sou idiota, Scott. Eu sei como agir. Scott riu baixinho e de repente a abraçou. Falando em boa atuação, que tal uma encenação hoje à noite? Alyson ergueu uma sobrancelha, divertida. Que tipo de interpretação? Ele sorriu. Que tal você se vestir como uma empregada francesa? Ela deu um sorriso irônico. O chefe e a empregada? Parece divertido, mas não hoje à noite. Scott se aproximou. Então o que você tem em mente? Alyson lhe deu um sorriso brincalhão e charmoso. Que tal o professor e o aluno? Eu serei a aluna travessa. Scott a beijou. Fale menos. Então, sem dizer mais nada, ele correu em direção à casa do lago com Alyson rindo em seus braços. Na manhã seguinte, Scott e Alyson explicaram seu plano ao resto da matilha durante o café da manhã no alojamento da matilha. Lydia tomou um gole de café e disse, que tal eu deixar meus corvos nos seguirem quando nós 3 formos para a floresta? Mesmo que quem estiver perseguindo a Alyson não nos confronte, ainda saberemos onde eles estão e quem são. Vitória balançou a cabeça. Não, os corvos podem assustá-los. Mas talvez eu deva ir com vocês, só por precaução. Scott sorriu tranquilizadoramente. Não se preocupe. Alyson, Lydia e Erika vão ficar bem. Elas são fortes. Styles assentiu. Mais do que forte. Alyson pode usar veneno e gelo. Erika pode comandar as árvores para atacar. E Lydia tem veneno paralisante, ataques de ondas sonoras e pode invocar 10 gols. Honestamente, acho que quem deveria se preocupar são os idiotas que o seguem. Chris olhou para as meninas com seriedade. Tudo bem, mas assim que fizerem contato com o inimigo, nos notifiquem imediatamente. Estaremos lá em segundos. Alyson assentiu. Entendido. Scott se levantou. Certo, hora de ir para a escola. Após o término das aulas, Scott e o restante da turma se reuniram em frente ao portão da escola. Alyson, Lydia e Erika se despediram das outras e caminharam juntas em direção a um café próximo. Depois de um lanche rápido, elas seguiram em direção à floresta, conversando casualmente e cuidando para que parecessem relaxadas. De longe, Karen e John as observavam atentamente. Eles a seguiam desde que se separaram de Scott e dos outros. Eles estão indo para a floresta, disse John, estreitando os olhos. Vamos andando. Esta é a nossa chance de pegar a garota e levá-la para Sir Victor. Quanto aos amigos dela, vamos nos alimentar deles. Karen colocou a mão no braço dele. Ainda não. Devíamos chamar os vampiros inferiores, só por precaução. John zombou. Ela é só uma garotinha inocente. Mesmo sendo um lobisomem, ela é só uma beta e vai estar distraída protegendo os amigos. Podemos pegá-la. Karen balançou a cabeça com firmeza. Melhor prevenir do que remediar. Vamos chamar os vampiros inferiores. John suspirou de frustração. Tudo bem. Ambos enviaram mensagens para os vampiros inferiores que haviam transformado e continuaram a seguir as garotas à distância, sem perceber que estavam caminhando direto para uma armadilha. Enquanto isso, de volta ao rancho, o resto da matilha já havia se alojado na mata. Escondidos e aguardando o chamado de Alyson, estavam prontos para a ação. O telefone de Styles vibrou 2 vezes. Ele leu as mensagens e soltou uma risadinha baixa.
Parece que estávamos certos, eram os vampiros. E não vamos pegar só um general esta noite, vamos pegar 2. Boyd se inclinou. Seus vampiros mandaram mensagem para você? O que eles disseram? Eles disseram que Karen e John apenas enviaram mensagens para eles, dizendo para irem até a floresta caçar alguém. Isaac sorriu. Agora eu realmente me sinto um pouco mal por aqueles 2. Eles não só têm que lutar contra Erika, Alyson e Lydia, como também têm que lutar contra seus próprios vampiros. Isso é simplesmente triste. Scott cruzou os braços e assentiu. Estou feliz que finalmente descobriremos onde Victor está, depois que lermos as memórias deles. Capítulo 140. A noite havia caído. A floresta estava silenciosa, exceto pelo farfalhar das folhas sob os pés de Alyson, Lydia e Erika enquanto caminhavam em direção às árvores. Elas mantinham a conversa leve, rindo ocasionalmente, mas seus sentidos estavam aguçados, aguardando o momento em que seus perseguidores agiriam. Atrás delas, escondidos entre as sombras, Karen e John seguiam silenciosamente, com seus olhos predatórios fixos nas garotas. Eles não têm a mínima noção, murmurou John com um sorriso irônico nos lábios. Vai ser mais fácil do que eu pensava. Karen permaneceu cautelosa. Não subestime. Aquela garota é a companheira do Scott MC Cole. Ela pode ser mais do que aparenta. John zombou. Ela é só uma beta. E os amigos dela? Provavelmente são humanos normais. Mesmo que sejam metamorfos, ainda são só betas. E Sir Victor disse que os vampiros transformados pelo sangue deles são tão fortes quanto lobisomens alfa, então não precisamos ter medo de 3 betas. Karen hesitou, mas finalmente assentiu. Sei que somos fortes. Mas não custa nada tomar cuidado. Vamos esperar os outros chegarem. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros. Não quero voltar para Sir Victor de mãos vazias, e acabar como Frank. Ou pior, John estremeceu visivelmente ao ouvir Frank. Foi horrível. Eu também não quero passar por algo assim. Enquanto falavam, 20 vampiros menores chegaram, aproximando-se silenciosamente das árvores. Karen franziu a testa. Jean, por que são só 10? Perguntou a um dos vampiros inferiores. Onde estão os outros 5? Jean balançou a cabeça. Não sei, senhora. Eles estavam conosco antes. Karen se virou para os outros. Alguém os viu? Todos os 9 balançaram a cabeça. A expressão de Karen se obscureceu. Tudo bem. Vamos pegar a garota primeiro, depois eu cuido daqueles que ignoraram minhas ordens. John olhou para o grupo, satisfeito por todos os seus 10 vampiros menores terem sido encontrados. Ele assentiu bruscamente. Então vamos andando. Vamos pegar aquelas garotas. Alyson diminuiu o passo, inclinando a cabeça levemente como se estivesse ouvindo alguma coisa. Então, deu um sorriso irônico. Certo, meninas, vamos parar por aqui, disse ela casualmente, antes de contatar Scott e o resto do bando telepaticamente. Podem vir agora, pessoal. Erika se espreguiçou preguiçosamente. Finalmente. Eu estava ficando entediada. Lydia suspirou. Sinceramente, eles realmente acharam que não notaríamos que eles estavam nos seguindo? Amadores clássicos. Provavelmente não sabem nada sobre metamorfos. Alyson se virou e levantou a voz, deixando-a ecoar por entre as árvores. Sabe, se você vai perseguir alguém, deveria pelo menos tentar ser sutil. Houve uma longa pausa. Então, com um farfalhar de folhas, um homem e uma mulher de meia idade, vestidos com roupas góticas dramáticas, saíram do meio das árvores, seguidos por outros 20. Garota esperta, zombou John. Mas não inteligente o suficiente. Você sabia que alguém estava te seguindo, mas em vez de correr de volta para a cidade, você se embrenhou na floresta. Você não sabe que há monstros na floresta à noite? Alyson sorriu. Ah, eu sei. Porque eu também sou um monstro, sanguessugas. John franziu a testa. Como você sabia o que somos, garotinha? Alyson deu um sorriso irônico. Você realmente não sabe nada sobre o mundo em que entrou, não é? Respondendo à sua pergunta, eu senti seu cheiro. Você está fedendo a sangue. Erika olhou para Karen. Ei, velha. Que cosplay gótico é esse? Lydia bufou. Eles provavelmente acham que são legais. Alyson acrescentou não. Eles parecem assustadores. O rosto de John se contorceu de fúria. Sua pirralha. Karen levantou a mão, parando. Chega. Não estamos aqui para brincar com crianças. Vamos pegá-las logo e sair daqui. Elas são muito calmas. Eu não gosto disso. Karen e John se voltaram para os 20 vampiros menores atrás deles. Prendam-nos, ordenaram em uníssono. Mas os vampiros menores não se moveram. A voz de Karen se elevou. Eu disse para pegá-los. Ainda assim, nada. Os vampiros ficaram parados imóveis, olhando para eles. John disparou. Ei, o que houve com vocês, seus desgraçados? Não nos ouviram? Então, das sombras, uma voz fria e divertida cortou o ar. Ah, eles ouviram você, disse Stiles, aparecendo com um sorriso malicioso. Eles simplesmente não aceitam mais ordens suas. O sangue de Karen gelou quando ela olhou para além de Stiles e viu Scott e o resto de sua matilha emergindo da escuridão. Sua voz tremeu enquanto ela murmurava, droga, isso é uma armadilha. Os olhos de John se arregalaram de pânico. Não é só uma armadilha, eles tomaram o controle dos nossos vampiros inferiores. Estamos ferrados. Isaac riu baixinho. Esses 2 velhos otários estão realmente infelizes. Os olhos de Melissa brilharam vermelhos. Ainda me lembro de quando fui atacada por um deles. Odeio a forma como eles me fazem sentir. Quero despedaçá-los. Stiles levantou a mão, sorrindo sombriamente. Espera, Melissa. Não vamos estragar o show ainda, tá?
Ele se virou para os vampiros menores e ordenou: ataquem. Num piscar de olhos, os 20 vampiros menores investiram contra Karen e John. Karen e John lutaram ferozmente, com uma força muito superior à dos vampiros inferiores. Mas 20 contra 2 era uma batalha que eles não conseguiam vencer. John rosnou, arrancando a cabeça de um vampiro, mas outros 3 o derrubaram no chão. Karen arrancou um coração do peito de um vampiro, apenas para ser agarrado por outros no segundo seguinte. Scott e sua matilha observavam com expressões entediadas, como se fosse apenas mais uma terça-feira. Isso é meio triste, disse Kira. Eu sei, respondeu Lydia. Quase sinto pena deles. Cora deu um sorriso irônico. Quase. John conseguiu se livrar de vários vampiros, seu rosto uma máscara de fúria e desespero. Você acha que isso acabou? Sir Victor vai te destruir. Você não tem ideia de quão forte ele realmente é. Stiles deu uma risadinha sombria. Vamos ver quem destrói quem. A luta se arrastou. Por fim, Karen e John desmaiaram, ensanguentados, espancados e feridos demais para se levantar. Eles conseguiram matar 10 vampiros menores e desmembrar outros 7, deixando apenas 3 relativamente lesos. Aiden assobiou. Caramba, esses 2 são durões. Boyd balançou a cabeça. Não, os vampiros inferiores são muito fracos. Derek assentiu, pensativo. A julgar pela força deles, eles são tão fortes quanto eu era antes de entrar para a matilha. Isso significa que o sangue de Victor pode criar vampiros no mesmo nível de um lobisomem alfa. Rafael franziu a testa. Mas deve haver um limite para quantos ele pode fazer, certo? A Giza de pé ao lado dele falou. Na época em que lutamos contra Victor, ele sempre tinha 12 generais. Os outros eram vampiros menores, e havia muitos deles. Scott se virou para Lydia. Paralise-os primeiro. Lydia deu um passo à frente e os paralisou. Scott foi até John e olhou para sua mochila. Um de vocês leu as memórias da mulher. Ele então pressionou suas garras na nuca de John e começou a ler suas memórias. Vitória deu um passo à frente e fez o mesmo com Karen. Um momento depois, Scott se levantou com os olhos vermelhos de fúria. Sem dizer uma palavra, deu um chute forte na lateral do corpo de John. Melissa olhou para ele. Quão ruim está? Scott cerrou os dentes. Eles mataram muita gente. Noah franziu a testa. Mas não recebi muitos relatos de pessoas desaparecidas. Vitória, levantando-se após ler as memórias de Karen, explicou. Isso porque eles saíram de Beacon Hills para caçar. Eles miraram em pessoas que não fariam falta. Mas como Scott disse, a contagem de corpos é alta. Não podemos deixar Victor escapar de Beacon Hills. Alison deu um passo à frente. Você descobriu onde Victor está? Scott assentiu. Ele está numa mansão que pertenceu a esses 2, perto da reserva Beacon Hills. Chris perguntou, quantos vampiros ele tem? Vitória respondeu, 7 generais, incluindo estes 2. E 50 vampiros menores, incluindo os 20 sob o controle de Stiles, os 5 mortos pelas crianças e os 10 que Derek e Braeden mataram. Scott virou-se para Deaton. Doutor, temos cinzas de montanha suficientes para colocar uma barreira ao redor de uma mansão de 650 metros quadrados? Deaton assentiu. Sim, temos mais do que suficiente. Stiles cruzou os braços. Então, qual é o plano? Vamos atrás do Victor hoje à noite? Scott balançou a cabeça. Ainda não. Primeiro, precisamos encontrar um jeito de reunir todos os vampiros em um só lugar. Não quero que nenhum escape de Beacon Hills. Stiles apontou para Karen e John, paralisados. E se eu assumir o controle desses 2? Não. Vitória o interrompeu. Não. Victor pode controlar o sangue deles. Eu vi isso em uma das memórias de Karen. Ele tem uma conexão com eles e consegue senti-los. No momento em que você tentar assumir o controle, ele saberá. Não podemos correr o risco de assustá-lo. Isaac franziu a testa. Como assim? Ele consegue controlar o sangue deles? Scott assentiu sombriamente. Eu vi uma lembrança em que aquele cara chamado Frank falhou em capturar Derek. Victor o puniu controlando seu sangue. Foi assustador. A Giza pigarreou sem jeito. Esqueci de mencionar isso? Stiles a encarou, atordoado. Você sabia e não nos contou? A Giza deu de ombros, culpada. Me perdoe. Já se passaram mais de 200 anos. Derek deu um passo à frente. Conte-nos mais sobre essa habilidade. A Giza explicou. Ele pode manipular o próprio sangue, transformá-lo em armas como adagas, espadas, chicotes. Os olhos de Lydia se arregalaram. Isso é perigoso. Ele também pode controlar o sangue de outras pessoas? A Giza balançou a cabeça. Não. Se pudesse, eu já estaria morta. Ele só consegue controlar o próprio sangue. Contanto que você não o ingira, está tudo bem. Mas os generais dele, ele mesmo os transformou. O sangue dele está dentro deles, então ele tem controle sobre o sangue deles. Stiles franziu a testa. Mas ainda assim, ele não poderia simplesmente transformar o próprio sangue em névoa ou algo assim, fazer você inalar e te matar assim? Ele tentou, disse a Giza. Funcionou em caçadores humanos normais. Mas nós, sobrenaturais, sobrevivemos. Fomos feridos, claro, mas não mortos, e nossos corpos expeliram o sangue dele rapidamente. Além disso, não era eu quem lutava contra ele naquela época, eu lutava contra seus generais. Só lutei contra ele quando selamos e naquele dia, usamos verbena para enfraquecê-lo, impedindo-o de usar sua magia de sangue. Isaac inclinou a cabeça. Então quem estava lutando com ele? Havia 5 alfas poderosos conosco, respondeu a Giza. E uma família de caçadores especializada em matar vampiros. Eles tinham armas que até Victor temia. Stiles ergueu uma sobrancelha. Esqueceu de mencionar mais alguma coisa antes de encararmos esse cara? A Giza deu um leve sorriso. Só isso. Não se preocupe. Victor é forte, não há dúvida disso, mas Scott também. Eu o vi matar aquele monstro árvore, e nunca vi nada parecido antes. A forma de lobisomem dele é assustadora. E com seus poderes de fogo, acho que Victor não tem a mínima chance. Melissa se aproximou de Scott.
Não deixe o sangue dele te contagiar. Já se passaram 200 anos, ele pode ter ficado ainda mais forte. Quando lutar com ele, não se contenha. Transforme-se em sua forma completa de lobisomem e vá em busca da morte. Scott assentiu. Não se preocupe, mãe. Serei cuidadoso e lutarei com todas as minhas forças. Mas não vou matá-lo, não até absorver seus poderes. Chris franziu a testa. O Victor é muito perigoso, Scott. Esqueça essa de tentar reunir todos os vampiros. A gente devia acabar com ele hoje à noite. Scott pareceu pensativo. Certo, mas como criamos uma barreira de sorveira ao redor da mansão dele sem alertá-lo? Deaton sorriu. Lembra? Eu posso usar telecinese. Vou formar a barreira rápida e silenciosamente. Scott assentiu. Ótimo. Então vamos matar esses vampiros menores sobreviventes, pegar as cinzas da montanha e ir para a mansão do Victor. Styles olhou para Karen e John. O que tem eles? Scott respondeu. Não podemos matá-los ainda. Não até prendermos Victor dentro da barreira. Se ele sentir a morte deles, pode fugir ou algo assim. Vamos mantê-los vivos até que ele esteja preso. Com isso, a matilha absorveu os poderes dos vampiros menores sobreviventes, matou-os e queimou seus corpos até virarem cinzas. Levaram Karen e John paralisados de volta ao rancho. Depois de coletar as cinzas da montanha, seguiram pela floresta em direção à mansão de Victor. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.